Sejam bem-vindos a mais um Libertos Cast. Libertos e libertas, sejam bem-vindos. Pessoal, hoje eu vou trazer uma história aqui que sinceramente me tocou muito, me inspirou muito. Quem vai estar hoje aqui com a gente é um amigo meu. Ele tem 26 anos, mas a história dele tem um peso muito além do que somente 26 anos. Não julgue esse livro pela capa. E a gente vai ver que literalmente um livro. Com 18 anos, ele teve uma bifurcação na vida dele, não sabia exatamente para onde ir. Ele entrou numa faculdade, e a gente vai ver isso direitinho, saiu da faculdade, depois ele começou numa área completamente nova, que até há pouco tempo no mercado, o mercado não dava valor quase que algum. E ele enfrentou diversos medos nesse processo, além de hoje ser pai há 20 dias. Então, gente, comigo aqui, para contar essa história, essa grande jornada, um grande amigo, Ricardo Oliveira, meu irmão, cara, obrigado por estar aqui. Cara, que prazer imenso, meu irmão. Uma honra. Poxa, gente, ter aqui ele comigo é inspirador demais. Hoje você, né, cara, acabou de lançar seu livro, né? Exato, exato. E aí, gente, tudo bem? Uma alegria estar aqui. O Clóvis, Libertos Cast. E vamos bater um papo aqui sobre um pouco da minha história, um pouco daquilo que Jesus fez na minha vida. E eu tenho certeza que pode te abençoar. Eu acabei de publicar um livro, deve ter um pouco mais de um mês. Fiz o lançamento lá na minha igreja e tem sido uma vitória. Que Uma vitória, né? Eu vou até falar um pouquinho sobre isso. Da família que eu vim, do lugar onde eu vim, das perspectivas que existiam sobre mim, das possibilidades que existiam sobre mim. Se fosse pela lógica, isso não teria acontecido. Incrível, né? Mas as coisas de Deus, elas contrariam a lógica. As coisas de Deus não têm lógica. Então, eu quero... Posso já te dar... Por favor, meu irmão. Presente? Tá, galera, olha isso, cara. 7 pilares bíblicos contra uma vida ansiosa. Esse é do Clóvis. Pô, gente, que incrível. E olha que título, 7 pilares bíblicos contra uma vida ansiosa. Exatamente. Cara, completamente coerente com o tempo que a gente vive, né, de falta de caminho espiritualmente falando e de falta de caminho no sentido emocionalmente também. Junta duas questões muito importantes hoje, né? Nossa, vou ler isso aí, você vai ler rapidinho, que ele mas a questão que ele é breve, mas é muito profundo. É isso. As pessoas às vezes confundem uma coisa com a outra. Sim. Não tem nada a ver, meu irmão. Cara, aqui, muito obrigado, Ricardão. Cara, sem palavras. Depois abre que eu vou autografar ele aí pra você. Com certeza, meu irmão. Vamos fazer isso aqui, daqui a pouquinho. E, meu irmão, Ricardo, assim, cara, falando de você, é interessante que você me contou um pouquinho da tua história. Eu não gosto de saber tanto, porque aí também perde aquela naturalidade do negócio. E eu gosto daqui de ser muito natural. Eu gosto de realmente conhecer a história realmente aqui junto com o pessoal. E esse canal ele tem esse objetivo de trazer uma nova história, uma nova inspiração, uma nova perspectiva, principalmente para jovens, assim. Eu mesmo, há 2 anos atrás, eu estava muito perdido, mesmo sendo médico, eu estava assim, olhando para o futuro e falando, não, para que eu tô... Qual é meu propósito? Assim, vou comprar um carro, vou comprar uma casa, vou me especializar, vou ter um consultório, mas estava muito vazio. Então, assim, e aquilo ali me corroía por dentro. E hoje eu vejo muitas pessoas vivendo isso. A despeito de ter uma profissão, não sentem que estão construindo a sua história, no seu caminho, realizados. E interessante que hoje você trabalha na área digital, né, no marketing digital, como um tráfego pago, né, basicamente, né, com gestão de tráfego. Isso é legal para situar o pessoal nesse contexto. E assim, conta pra gente, cara, começa a dar um testemunho justamente disso que você falou, dessa trajetória aí, cara, até você chegar profissionalmente no tráfego pago, espiritualmente em Jesus, entende? Temos assim, de vida pessoal, né, em pai, sendo pai agora, são vários processos de transformação. Eu tenho certeza que isso vai inspirar muita gente aí. Vambora, manda abraço. Como você falou, né? Eu tive uma jornada ali, que essa jornada ela começa no que as pessoas desenham para a sociedade, né? Então eu percebo que há um desenho hoje, onde se o jovem não seguir esse desenho, ele acaba ficando cheio de dúvidas, cheio de medo, cheio de incertezas, né? Então, no maior sonho, por exemplo, dos meus pais era que eu me formasse em uma faculdade e tivesse um diploma. Nada contra isso, né? A gente não tá aqui para dizer que a faculdade é errado ou é certo, não. O que eu gosto de trazer? Que as pessoas elas precisam ter a possibilidade de escolher
e ser apresentado caminhos diferentes, né? Verdade. Isso não aconteceu comigo, então eu não sabia, né, ali na minha juventude, no meu ensino médio, que existia a possibilidade de empreender, né? Então, por exemplo, você é médico, as pessoas falam muito sobre ser médico, Sim. mas pouca gente fala sobre ser dono de um hospital. Rapaz, há uma semana atrás você estava pensando nisso. Você entende? De verdade. Impressionante. Não precisa ser médico para ser dono do hospital. Exato. Falo Exato. tanto de medicina. Talvez alguém tá vendo e nem sabia disso. Não, vai ser um site assim, é tão óbvio, mas é tão ignorado. Óbvio que é ignorado ali. Exatamente. Então, olha esse exemplo que a gente já deu aqui, né? Você já vê essa diferença. Então, eu na minha cabeça é o quê? Olha, eu termino aqui a escola, faço uma faculdade, arrumo um emprego e tenho minha vida. Acabou. Acabou. Era isso. Exatamente. Só que muita gente no ensino médio, né, meus amigos ali, a galera, eles tinham algo que eles falavam, cara, quero isso aqui. Alguns falavam, não, eu quero fazer farmácia, né, porque eu gosto, não sei se. Sim. Eu quero ser professor de história. Não, eu vou fazer direito, eu vou fazer medicina. A galera, muita gente tinha essa paixão já dentro de si. Só que eu ficava, às vezes, em parafuso, porque eu falava, cara, não tem nada que eu falo assim, eu quero isso. E o que eu gostava até, né? Eu nem te comentei isso com você antes. Eu gostava muito eu gosto até hoje de futebol, hoje acompanho um pouco menos. Mas eu gostava, assim, na minha infância, ali, adolescência, muito de acompanhar programa de esporte. A única coisa que eu falo, rapaz, isso eu faria, assim, Seria maneiro, seria legal. era jornalista esportivo. Olha só, mano. Eu falava assim, rapaz, isso aí eu faria, né? Só que tinha essa ideia, não, mas isso é muito difícil, né? Não, mas por quê? É aquilo que eu falei, o desenho. O desenho é algumas profissões que eles já desenham, ó. Advogado, médico. Perfeito. Geralmente essas duas, assim, elas ganham todas. É isso. Aí depois, daí vem junto aquela engenharia e tal. Engenharia, durante muito tempo foi muito, muito falado também. E aí eu falei, pô, isso aí eu faria, né? E eu cheguei a começar uma faculdade até de jornalismo. Isso não. Você falou isso aí, tá vendo? Assim é legal, me surpreendeu mesmo. Deixei essa pra agora. Top. E aí eu iniciei ali, só que deu um problema, porque eu comecei na Veiga aqui em Cabo Frio, e era uma bolsa que eu tinha conseguido por conta do Enem, mas essa bolsa só era na parte da manhã. E na parte da manhã não abriu turma. Olha isso. Então eles falaram, olha, ou passa pra noite, ou não tem como fazer. Só que à noite não tinha bolsa. Então era o valor cheio, eu não tinha como pagar. E aí eu falei, cara, não vai ter como fazer jornalismo agora. E eu falei, cara, e agora? Aí fui trabalhar. Na hora, até desculpe, na hora deve ter sido um problema, realmente, né? Você viu aquilo como um grande impedimento, né? Exato. Porque eu falei, pô, isso aqui que eu gostava, assim, que eu até pensava, não tem. Eu falei, e agora, né? O que eu vou fazer? E aí eu falei, cara, morando com os pais, né? Eu falei, pô, eu preciso ajudar em casa. Eu tinha acabado de sair da escola. Falei, tem que fazer alguma coisa. E você Né? veio, e desculpa te interromper, mas como é que, uma coisa que eu acho bem legal você falar, assim, o ambiente, assim, como que você veio, assim, financeiramente falando, existiam dificuldade, você agora falou a questão da bolsa, então, assim, como é que era essa questão, cara? Então, eu venho de uma família bem, bem simples, né? Eu não falo humilde, que humildade é diferente. É diferente, não é essa questão. Perfeito. Mas eu venho de uma família simples, minha mãe sempre trabalhou em comércio no início da vida. Agora, com, sei lá, 40 e poucos anos, ela fez uma formação de professores. Pô, que legal, E cara. começou a trabalhar como professora na prefeitura, trabalha aqui em São Pedro e em Búzios também. Pô, legal. Mas durante toda a minha vida, posso dizer assim, minha juventude, minha mãe sempre batalhando em comércio, né? Então, uma loja de roupa aqui, trabalhou em loteria também. E o meu pai chegou também já a trabalhar como garçom. Assim, quando eu era muito novo, ele trabalhava como garçom. Depois foi trabalhar numa loja de elétrica. E meu pai sempre foi muito safo, então Sim. ele fazia ali, para complementar a renda, um bico de elétrica aqui, pedreiro ali, uma obra aqui. Então teve épocas da minha vida que, por exemplo, meu pai estava trabalhando como autônomo, como pedreiro, né? Teve épocas que ele estava como eletricista, em outros momentos, e sempre batalhando muito para me dar uma educação, né? Não só dentro de casa. Sim.
mas também fora, né, na escola, sempre buscando. Então, eles sempre quiseram pagar a escola particular para mim, mesmo com muita dificuldade, né? E Então, você conseguiu observar isso, assim, esse esforço, exato, mesmo novo. sim. Pô, que Então, legal teve um isso. momento ali da minha vida, com, sei lá, 5, 6 anos de idade, que eu estudei 2 anos em escola pública e depois voltei para a escola particular e terminei todo o meu ensino em escola particular. Era algo que eles não queriam negociar de jeito nenhum, mas Entendi. eu observava essa dificuldade, né? Então a gente não tinha a facilidade de comprar o que queria, né? Sim. A gente de comer, por exemplo, um biscoito que todo mundo comia, às vezes eu não tinha, mas sempre tive Sim. o que comer, né? Sim, entendi. Graças a Deus. Mas essa simplicidade, essa notável simplicidade que eu conseguia observar e perceber, cara, os meus pais estão se esforçando aqui para que aconteça algo, né? E eles não tiveram essa oportunidade, vieram de uma realidade muito difícil. Mais né? Eu difícil, sempre, no caso, né? É mais engraçado como que a gente entende muito a nossa história quando a gente entende a história dos nossos pais, né? E a gente entende mais ainda a nossa história quando entende a história dos pais dos nossos pais, e assim vai. A gente vai vendo, né, a nossa raiz. uma né? coisa que eu gosto é sentar com minha avó, sentar com minha mãe, com meu pai e ouvir como era a infância deles, como que as Que coisas maneiro. funcionavam. Porque isso traz para você, às vezes, um senso de calma aí, mano, eu não posso ficar reclamando das coisas, eu não Pô, posso ficar, top isso, cara. né? Então, dessa realidade toda, o sonho deles era que eu me formasse, né? Sim. Que eu tivesse uma oportunidade de fazer uma faculdade que eles não tiveram e foi desenhado para eles também que, cara, Que isso era o melhor, né? quem tem uma Claro. condição, e eu acredito que houve um momento da sociedade onde o diploma era muito importante, Perfeito. né? Perfeito. Mas agora isso a gente Tá mudando completamente. Já mudou, na verdade. Mudou completamente já. muita profissão tem acabado por conta da digitalização, por conta da inteligência artificial. Sim. Então são outros tempos. E aí nisso tudo eu acabei ali, minha tia tinha uma empresa de vidro, né, uma vidraçaria, a irmã da minha mãe. E ela falou, vem pra cá, já, né, já que você acabou o ensino médio, tá sem fazer nada, vem pra frente e tal. Aí comecei a trabalhar Isso com quantos anos, Elisa? Cara, eu acabei o ensino médio com 17. Então, eu creio que foi com 18 anos ali. Deve ter passado ali alguns meses, aí tentei a faculdade, não consegui. Com 18 anos eu comecei ali na vidraçaria. E aprendendo, né? Rua, aquela casa de cliente, né? E instala a vida aqui, Correria, né? aquela correria. Mas eu consegui ali ter já o meu dinheiro, né? E isso me deu um alívio, porque eu não queria. É aquele senso, né? Chega uma idade, você não quer mais. Você fala assim, cara, já tô sendo peso aqui pros meus pais, tô passando da hora, né? Na verdade, isso daí deveria ser, na minha opinião, tá? Deveria ser assim. Hoje parece que cada vez mais os Peter Pans, vamos dizer assim, né? São de criança de 30 anos, mano. Que vai chegar nesse ponto com 30 anos de idade, vai estar ouvindo aqui a gente. E eu sei que se estiver ouvindo, vai me julgar e vai, né? Ah, não, vai me julgar. Eu fui Peter Pan até 32 anos, até 3 anos, 2 anos e pouco atrás. Eu me considero, assim, olhando pra trás agora. Tem que ter essa percepção de assim, cara, olha só, agora tem que assumir minhas responsabilidades, pô. Agora é comigo. Exatamente. Passou de um tempo, pai, ó, tchau, filhão, vai pro mundo. É isso aí, é contigo. Uhum. Pai que ama, é isso aí. Exato. Vambora, tal. E filho que recebe isso como amor, que entendeu a história, porque você entendeu, porque você observou muito seus pais ali. Porque muita gente vai chegar com 30 anos sem ter se despertado pra isso, sem ter olhado isso. Eu sempre falo, idade cronológica não é idade psicológica. Muito bom isso. Idade cronológica não é idade psicológica. E não é idade biológica. Biológica é a saúde do cara. A saúde do cara diz a respeito da biologia. A saúde cronológica é carteirinha, é identidade. E a psicológica é maturidade. E maturidade tem a ver com experiência. Você só tem idade psicológica quando você experiencia a realidade e reflete sobre ela. A maioria das pessoas está passando com 50 anos aqui no mundo e nunca refletiram. Isso é muito forte. E o tempo todo você falando, eu falei assim, cara, olha, é por isso que eu tô tendo esse papo cabeça com esse maluco. Eu tava aqui pensando. Porque o cara com 26 anos tem uma idade psicológica muito maior, pô. Mesmo. Tá doido, mano.
E aí, continuando, né? Vambora. Não, desculpa aí, cara. Não, Aqui. não, é porque às vezes eu me perco um pouco de onde eu tava. Mas vamos lá. Comecei a trabalhar ali, só que o que que acontecia? Na época, por mais que eu tivesse esse entendimento, algumas convicções, esse entendimento de, cara, eu preciso ajudar os meus pais aqui, eu também estava um pouco perdido, não só a respeito do futuro, mas a respeito de quem eu era, né? Então o que que eu fazia? Eu recebia na época, eu lembro, eu recebia R$ 200 toda sexta-feira. Aí. Então, Isso aí. sexta-feira, R$ 200, né? Minha tia pagava lá pra eu ajudar, era ajudar Sim, vidraceiro, sim. né? E o que que acontecia? Segunda-feira eu já não tinha mais dinheiro. Então eu pegava os R$ 200 e ia sair com os meus amigos da época da escola. Sim, E ia pra barzinho, ia pra, sim. né, vamos pra Cabo Frio, vamos pra praia, vamos... Tudo que você imaginar, eu falava, não, eu preciso, né, ter ali meu prazer, eu preciso... Aí você chega na segunda-feira pensando no final de semana. A minha vida era essa. E, óbvio, né, tirava uma parte ali, às vezes uma sexta-feira, tirava uma parte e... Não, mãe, ajuda aí, em alguma coisa de casa, uma conta, não sei o que, tal, tal, tal. Isso eu queria fazer, era o que eu já pensava antes para ajudar eles. Mas boa parte desse dinheiro eu torrava com coisa banal, Sim. né? Cerveja, sair daqui, sair dali. Sim. E sempre pensando nisso, né? Cara, o meu final de semana. E chegou um tempo que eu falei, cara, isso tá errado. Eu ainda não tinha nenhum contato com a palavra de Deus, não tinha nenhum contato com Jesus, com a Bíblia, com nada disso. Teu pai e tua mãe, eles não eram. Não. Então, olha isso, que maneiro, cara. Que Ninguém da interessante família. isso, cara. Minha avó católica, assim, muito assídua. Eu cheguei com 12, 13 anos, ia à igreja católica em alguns momentos, mas quando eu tive o poder de escolha, eu não quis mais. Sim. Porque antes não, vamos, tá, os pais estão ali, mas você vai fazendo 13, 14 anos, você já consegue chegar para, pô, não quero não. E aí eu não gostava, não ia. Minha tia ia na igreja que chamam comumente evangélica, né? Sim. Que é a parte protestante. E às vezes ela me convidava para ir, mas eu nunca quis ir. E eu tinha repulsa com esse negócio de igreja, repulsa com o pastor. Eu ia te perguntar assim, isso aqui é mentira também. E eu falava, não, isso aí não, isso é bobeira, isso, aquilo. Então, é uma vida distante de Deus que eu tinha, era uma vida perdida, uma vida vivendo num ritmo hipnótico, automático. Você faz o que todo mundo faz, você vive o que todo mundo vive. E é isso, cara. E aí eu te pergunto até assim, você falou assim, eu pegava sexta-feira o salário e tal, segunda-feira já não tinha nada. E aí é interessante como eu aqui olhando pra você, eu poderia muito bem olhar pra você hoje com uma vida, com um comportamento completamente diferente e falar assim, nossa, quanto que você evoluiu, tá vendo? Pô, caramba, que vida, né? Mas observe bem, será que essa não é a vida que a maioria dos adultos, que eu tô falando Peter Pans aqui no caso, não vivem? Pegam um salário, gastam isso aqui, esperam viver no centro. Sim. Você tá relatando, só que você passou por essa etapa que eu acredito que é necessária. Assim, pode não ser necessária para, de repente, uma criança que já vem muito orientada, que tem uma base muito grande, que já entenda o que é dinheiro, como investir, como que é a proporção de gasto, né? Ganha X, gasta 50%, investe tanto. Mas isso é muito difícil. Normalmente a pessoa acaba tendo sei lá, tendo uma ilusão ali, agora temos dinheiro, vou gastar e tal. E é isso que a maioria dos brasileiros vive, uma hipnose. Não vive com consciência. Isso mudar, é preciso uma mudança na base escolar, né? O ensino de uma disciplina como investimento, acho que educação financeira, inteligência também, emocional. né? Uma base familiar também, eu acho que é uma base... porque a base familiar é mais forte. É mais forte. Tem mais poder de... Exato. É assim, teria que ter uma metanoia, ou usar o termo, né? Uma mudança de mentalidade completa, assim. É possível, mas é um processo que teria que ter eu acho que uma ação política / mídia, porque quando é junto, teria que ter uma mudança política. E não há esse interesse. Nenhum. Nem interesse. Óbvio que não. Que eles querem que o povo fique assim. Hipnotizado, realmente, vai lá. Uhum. Aqui, ó. Chega ao trabalho, vê novela. Infelizmente, cara.
Interessante. Chega da base ver novela. Aí vê novela, lá, dorme amanhã, acorda cedo, vai ao trabalho e tal, não sei o quê, vai ver novela. É assim, aí sexta-feira, pum, cervejada. Aí cerveja, carnaval, futebol, escola de samba. Picanha. Opa, nada, picanha, irmão. Picanha tá complicada, hein, mano. Ai, meu. Hoje, caramba. Aí é isso. Aí eu fui, trabalhei ali um tempo, né? Sim. Na vidraçaria. Eu não vou lembrar agora de tempo, de meses. Não, sim. Eu sei que eu saí, depois voltei. E aí chegou um tempo que eu falei, não, preciso parar de gastar dinheiro e não ter dinheiro pra nada. E pelo menos pagar uma faculdade. Ainda tava com pensamento de faculdade na mente. Pô, cara, tu ainda tá muito melhor. Só que aí tem aquele desenho que eu tinha falado. Aí meus pais, não, você tem que arrumar um emprego de carteira assinada. Olha isso, né? Tem que arrumar um emprego de carteira assinada. Aí minha mãe conversou com uma amiga dela lá, professora e tal. Conseguiu uma entrevista de emprego pra mim na Drogarias Pacheco. Aqui no Sim, centro. sim. Aí eu, com aquela pressão e tal, aquela coisa, eu falei, cara, Mas tô sentindo no teu coração que não era aquilo, né? não era aquilo. Aí eu falei, não, tá bom. Aí fui, fiz a entrevista, passei na entrevista, comecei a trabalhar na Drogaria Pacheco. Isso foi em 2017. Isso, exatamente. Dezembro ali de 2017, mais ou menos, final do ano. Era muito recente, cara, assim, sendo sincero, assim. Aí eu, caraca, mano, vou trabalhar aqui nessa drogaria e o dinheiro que eu recebi eu pago minha faculdade. Aí pegava 2h40 da tarde, saía 11 horas da noite. Era o único horário que tinha, pra quem chega lá é assim. E a farmácia é 24 horas, né? Ela não Sim. fecha. Ou seja, eu não tinha folga certa, era folga sempre por escala. E, cara, tô ali, né? Tô trabalhando. E aí ia pra faculdade de manhã, na estágio. Comecei direito. Aí eu comecei direito. Aí foi nesse período que você passou para jornalismo, não deu certo, entre aspas, né? Não, jornalismo foi antes, lá atrás. Foi antes do trabalho. Aí quando não deu certo, eu comecei a trabalhar. Entendi. Porque como você falou que só poderia de manhã, aí eu falei, porque ele trabalhava à tarde e à noite, mas não, foi antes, Não, né? foi antes. Entendi. Aí você, nesse ponto, é aquele clássico, né, cara? Pô, vamos pro direito. Né? Normalmente porque abre várias portas, tu não sabe exatamente o que tu quer, mas Eu falei, cara, eu não gosto muito dessa questão de exatas ali, então não vou fazer engenharia, nada disso. Vamos pro direito aqui, que eu acho que é o que eu vou combinar mais. sim, Então era um achismo, né? sim. Era um achismo. É tipo assim, das opções, a menos pior qual é? É assim que a maioria das pessoas seguiam. Aí eu fui. Só que a faculdade de Direito, você vai entender, teve um grande propósito na minha vida. Pô, incrível isso. Deus é maravilhoso, cara. E aí, beleza, né? Seguindo, eu trabalhava à tarde, de manhã estudava, então eu saía da escola, almoçava correndo e ia pro... Saía da escola não, saía da faculdade, almoçava correndo e ia pro Trabalho. trabalho. Do trabalho, aí eu falei assim, cara, tô pagando a faculdade, tá indo quase meu salário todo, salário mínimo, né? Sim. O que eu vou fazer, né? Tem que fazer alguma coisa. Aí, já tinha uma veia empreendedora que eu ficava antigamente, há um tempo atrás, porque tem que até organizar cronologicamente as coisas. Mas eu Faz sentido, porque tua mãe trabalhava no comércio, teu pai também sempre fazendo a correria ali, então de certa forma autônomo ali, trabalhando ali muitas vezes em comércio também. Você na vidraçaria já tinha ido. Isso. Aí um tempo atrás eu ficava pesquisando como ganhar dinheiro na internet. Eu já tinha tido contato com o marketing digital, negócio de afiliado, tinha até comprado um curso que não deu muito certo, depois deixei pra lá. Mas eu falei, cara, eu preciso de alguma coisa. Aí eu fui pesquisar como fazer doce. Falei, vou fazer doce pra vender. Menino. Aí vi lá uns vídeos, minha avó também sabia, né, fazer docinho, coisa simples. Aí eu comecei a ter uma ideia, falei, cara, vou fazer uns doces diferentes. Aí ao invés de vender só um brigadeiro comum, aí eu peguei e botei Kinder. Aí botei Kinder dentro do brigadeiro, aí fiz um de óleo, aí comecei a ver esses brigadeiros diferentes. Aí comecei a vender brigadeiro na faculdade. Então eu saía do trabalho 11 horas da noite, fazia brigadeiro até 1, 2 horas da manhã, dormia, quase não dormia, né? 7, 6 e pouco acordava para chegar na faculdade em Cabo Frio, ir de ônibus, às vezes ia de carona com alguém que era amigo, né? E chegava lá para vender o doce. Norma, sério. Aí era engraçado porque eu virei meme até um pouquinho na faculdade, porque eu dormia nas aulas. Ih, caramba, claro, óbvio, pô, claro. Eu dormia nas aulas e dormia no ônibus. Teve uma vez que eu dormi no ônibus vindo de Cabo Frio.
E sempre, como eu sempre morei pra cá, né? Aqui pra. É o bairro aqui perto do Porto, aqui, o Mossoró, eu Sim. sempre morei ali com os meus pais. Então eu descia no ponto final, aqui no terminal, né? Perto Sim. da padaria ali. Aí teve uma vez que eu dormi vindo e fiquei dormindo, mano. Aí o cara parou, desceu todo mundo do ônibus e eu fiquei lá dormindo. Quando ele ligou o ônibus de novo pra voltar pra Cabo Frio, já tava cheio de novo de quem subiu no terminal. O Eita. bagulho me acordou. Aí eu olhei assim e falei, meu Deus, tá voltando. Aí levantei, acorda, né? Tipo assim, o cara nem tinha saído ainda. Meu Deus, quem que tá puxando a corda? Aí olhou assim pelo retrovisor e vi todo mundo meio que olhando pra minha cara sem entender. Aí eu desci a tempo e fui embora. Porque eu não tinha sono, né? Que isso, Então cara. comecei a viver ali e conseguia ter uma renda extra. Aí eu já tava com uma outra mente, porque eu comecei a ver alguns vídeos. Hoje tem até um cara que tá estourado hoje aí, o Wendel Carvalho, já viu o Barro? Claro. Na época ele tava começando, mas eu comecei a ver vídeo dele no YouTube. Olha, mano. Então ele trazia uma mentalidade diferente, ele falava muito disso, cara, você não pode viver essa vida no automático fazendo o que todo mundo faz. Eu falei, cara, eu tenho que mudar de algum jeito, né? Ainda não tive contato nenhum com Jesus, mas, cara, tem que mudar. A minha mentalidade começou a ser diferente e eu comecei a ter um gostinho do empreendedorismo, né? Por mais que, pô, vendendo um produto com valor muito baixo e tal. Aí o que que eu fiz? Juntei dinheiro e comprei uma bicicleta. Pô, bicicleta bonita pra caramba, né? Toda pintada, personalizada, botei adesivo, fiz tudo. Aí botei a minha bicicleta pra vender num food park. Tinha um food park aqui em São Pedro. Era uma bicicleta pra vender o doce. É. Ah, mano, pra fazer aquela parada estratégica, né? Pra ficar bonito, tal, chamar atenção ali. A bicicleta tinha uma parada na frente que eu colocava A bandeja de doce ali, né? Entendi, mano. Eu esqueci até o nome daquilo, mas era uma vasilha que tinha um vidro assim, a pessoa olhava o doce pelo vidro, tinha um guarda-sol, aí eu, Caramba, mano, existiu. parava em um lugar, os primeiros, sei lá, R$ 1.000 que eu fiz de doce, eu não usei nada, eu travei e falei, vou comprar essa bicicleta aqui, comprei a bicicleta à vista, fiz um investimento na própria empresa, abri CNPJ. Olha, meu irmão. Falei, cara, não, vou montar uma empresa de doce. Aí, só que, cara, por mais que tinha toda essa questão, era uma dificuldade absurda, porque o fazer doce se tornou para mim um negócio Muito desgastante, né? muito desgastante. Eu já É na urgência, né? Não é agência, é urgência, né, cara? Não vai ficar... Minha mãe e minha avó me ajudavam, assim, me ajudavam bastante mesmo. Mas ainda assim, era difícil. E aí chegou um tempo que eu deixei pra lá, vendi a bicicleta. Falei, vou fazer. Isso você tava fazendo direito, não faz? Fazendo direito, Fazendo direito e quando dava hora vaga ali, você pedalava, ia pros lugares vender. Aí eu Caramba. pedia pra, às vezes, minha mãe ou minha avó ficar no food park à noite, que eu tava trabalhando na farmácia. Sim. E elas ficavam vendendo. Aí quando eu saía da farmácia, eu passava, pegava a bicicleta e levava pra casa. Não, mano, correria, né, cara? Isso aí é uma correria muito grande. Na faculdade que eu mais vendia, né? Aí na faculdade era só a bandeja, que eu levava, um isopor e fazia as vendas ali. Aí, pra você entender onde entra o propósito que eu falei da faculdade, né? Tinha um rapaz, ele se chama José Edmilson. É tempo até que eu não vejo. E ele fazia faculdade comigo e ele toda quarta-feira chegava assim, antes do intervalo, né? Chamava a galera. Gente, a gente vai falar sobre Jesus ali e cantar o louvor no intervalo. Pô, vamos lá com a gente. Aí alguns iam, outros não. E eu sempre falava, pô, mano, depois eu vou. Aquele preconceito ali. Teve um dia que eu falei, cara, eu vou lá, né? Vou lá com ele, tá me chamando, tá? O cara é gente boa. Ele era um cara muito diferente no comportamento, no jeito. Então, se fosse um cara, tipo assim, pô, mano, esse cara é chato pra caramba, eu não ia. Eu não fui pelo fato de eu querer ir num lugar onde teria um louvor, nada disso. Eu fui pela pessoa que ele era. Surreal esse toque teu. E aí, eu fui. Nesse dia, eu lembro até hoje, ele falou sobre um texto que diz, pelo qual clamamos Abba Pai. E ele falou de Deus como Abba
no original significa paizinho. Então ele trouxe a visão de um Deus não como um Deus que está pronto para te punir, mas um Deus que está Sim. pronto para te amar. Nossa, cara. E ele trouxe essa visão de um Deus que era pai. E eu nunca tinha ouvido falar sobre Deus desse jeito. Aquela mensagem, aquele dia marcou minha vida de um jeito que eu fui para casa no ônibus pensando, aquilo ficou na minha mente. Aí ele criou um grupo com as pessoas que iam, né, nessa reunião toda quarta. E nesse grupo ele falou, não, vamos na minha igreja e tal. Ele era da igreja Betel lá em Cabo Frio. Sim. Ele, não, vamos na minha igreja e tal. E eu falei, não, eu vou sim. Eu realmente queria ir. Só que no dia aconteceu um monte de coisa, eu não consegui ir, aquilo ficou um pouco de lado, só que essa semente ficou dentro de mim. Aba pai, do paizinho, cara, a visão. Paizinho, e eu passando por essas questões de emocionais, de futuro, cara, não, mas nada dá certo, eu quero faculdade, realmente eu quero isso, direito. Já tinha começado a estagiar no fórum aqui, né, consegui uma folga na farmácia fixa, acho que era toda quarta-feira, um dia da semana, para estagiar no fórum. Pô, cara, que Então maneiro. eu já tava aí, tal, Já tinha quanto tempo de faculdade nisso aí? Já tinha um tempinho, né? tinha já uns 3 períodos. Olha, 2, cara, 3 então, períodos. porque a gente vai contando, as pessoas não têm a percepção assim do tempo, ou seja, tem um ano e meio. Se eu ficar falando exatamente, Às vezes nem eu lembro muito. Sim, já tem um ano e meio aí nessa brincadeira de vender doce dessa corrida. Ou seja, sim. não foi uma coisinha que tu fez mesezinhos e parou. Perfeito. Olha só, cara. Perfeito. Isso é incrível, persistência. Aí eu falei, cara, mas as coisas não andam, não é isso que eu quero, né? E aí passou acho que 2 meses daquele dia, né, que eu tive lá, eu continuei até indo nos encontros, mas às vezes também não dava, às vezes não Sim. batia, porque a faculdade tem essa coisa, né, de matéria, de horário, muitas vezes eu não tinha todas as aulas com ele, eu acho que ele era de um período à frente, alguma coisa. Passou 2 meses, a Lagoinha Cabo Frio começou, tinha acabado de começar a igreja, tinha acabado de inaugurar, né? Então a rede social estava muito movimentada no meu Instagram. Às vezes eu olhava os stories e eram várias pessoas indo e postando na Lagoinha. E era uma igreja que quebra muito padrão. Hoje tá mais comum você ver igrejas, né, com iluminação diferente, com uma parede preta, né? Porque a gente costuma dizer, né? Hoje na Ives aqui em São Pedro é a mesma coisa. É só para melhorar a experiência. As pessoas às vezes não entendem isso. Eu já vi muito julgamento em relação a isso e tal. Só que pra mim, ao invés de eu julgar, eu falei, pô, tem alguma coisa ali que parece legal, cara. Eu falei, eu quero conhecer. E eu tava com aquela semente lá de trás. Sim. Eu fui, isso foi em novembro de 2018. Eu fui e naquele dia, eu lembro até hoje, esse foi meu pastor durante 5 anos, né? Eu tenho um grande carinho por ele, pastor Renan Belos, hoje ele tá na Barra da Tijuca. E ele pregou uma mensagem falando sobre Jesus e a religião. Cara, então, tem mensagem forte, hein? Essa daí é pancada. Então ele trouxe a ideia de que, na verdade, o evangelho não tem a ver com religião. Perfeito, concordo plenamente. Aí o que ele fez? Eu lembro até hoje, ele chamou um voluntário no meio da mensagem e falou assim, isso aqui é o que a religião faz. Pegou o voluntário, pintou ele todo de preto. Né? Pegou uma tinta e foi pintando o cara todo de preto. Esse aqui sou eu e você. Ele falou, esse aqui sou eu e você. Nós estamos sujos, nós estamos no mundo, né? A pessoa que está longe de Deus, a pessoa que está... É o ser humano. Ele está sujo. O que a religião faz? Aí ele foi, pegou um monte de papel toalha e falou, olha o que a religião faz. Pegou aquele monte de papel toalha, botou na mão do cara e falou assim, a religião faz assim, ó, se limpa, depois você vem. Que associação perfeita. Se limpa e depois você vem. Aí não limpa, aí o cara começou a fazer. Quanto mais o cara passava na tinta, mais se sujava. Sim. Eu chego a me arrepiar falando disso. Quanto mais o cara passava na tinta, mais se sujava. Aí ele falou, agora eu vou te mostrar o que o evangelho faz. Pegou um balde cheio d'água, uma toalha. Aí ele foi, começou a limpar o carro. Pô, surreal, mano. Passava, total sentido. O cara ficou tudo limpo. Aí ele falou, a religião diz, se limpa e vem. E Jesus diz, vem que sou eu que vou te limpar. Não, mano. Que isso. Aí, aquilo surreal, mano. Não, me marcou agora, mano. Eu tinha
vindo de uma semente onde Deus era um pai, que eu nunca tinha escutado falar, que eu achava que Deus era bem, que estava pronto para me punir. A maioria eu acho que acha até hoje, né, cara? Infelizmente. E agora ele estava mostrando que Jesus não tinha nada com religião, ele estava mostrando na Bíblia, né? Então eu poderia citar muitos textos aqui. Você tem o texto onde os fariseus vêm com a mulher adúltera e Jesus diz o quê? Que não tem pecado que atire a primeira pedra. Aí tem um barulho que começa a acontecer. Que barulho? As pedras estão caindo no chão. E ele podia tirar a pedra porque ele não tinha pecado. Não. Mas ele disse, vai e não peques mais. Então, tem muitos outros textos. Tem um filho pródigo, né, que sai, vai viver do seu jeito. E quando ele volta, o texto diz que o pai vai correndo em direção a ele. Não, isso é muito E forte, de cara. braços abertos, né? E ele fala, não, pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Ele nem responde, ele fala assim para os servos, vai lá, pega a melhor roupa, pega... O que a melhor roupa fala? Fala de vestes novas, fala de santificação. Pegue um anel, coloca no dedo dele, fala de aliança. Pegue sandálias e coloque em seus pés. Fala de diferenciar escravo de filho. Quem era escravo ficava descalço, o filho tinha sandália. Então ele fala, não, você é meu filho. Ele veio para o pai para ser tratado como escravo. Ele falou, não, eu quero só ser seu escravo, porque eu sei que aqui eu vou ter comida, porque ele não estava comendo mais nada, tinha perdido tudo. Sim. E o pai vem e fala assim, não, bota a melhor roupa, um anel, sandálias e mais. Mata o melhor bezerro e vamos fazer uma festa. Cara, isso é muito forte, mano. Então, não tem a ver com Deus que falaram com ele. O Deus da Nada a Bíblia ver. não tem nada a ver com Nada a Deus ver. que Colocaram pra gente desde inicialmente. a gente acreditou. Sim. E aquilo me marcou, e naquele dia eu saí do meu lugar no final da mensagem, na hora do apelo eu fui lá na frente, eu me debrucei, eu chorava, entreguei minha vida para Jesus. E a partir dali a minha história mudou. Ali foi o ponto. Tu lembra esse dia? Eu lembro como se fosse hoje. Eu lembro da mensagem, lembro de tudo, né? Tu chega a lembrar da data? Cara, a data. Porque é algo assim. Eu tinha anotado. Foi novembro de 18. Foi em novembro? Não, mas Novembro. não, sim. Novembro, isso que eu ia perguntar, assim, mais ou menos. Que não era nada. Eu tinha anotado, deve estar anotado. Isso já era quase 2019 aí, cara. Ou seja, 5 anos atrás, assim. Exatamente. Cara, muito recente, cara. E me conta a partir disso aí. Nossa, agora eu fiquei curioso, meu irmão. Agora eu quero. E ali, mano, a visão que existia, que existe até hoje na Lagoinha, né? E na Ives, onde eu congrego hoje, não é diferente. É esse evangelho genuíno de serviço, de amor pelo próximo, né? E eu já passado alguns meses, eu tava trabalhando na farmácia ainda, né? Quando aconteceu isso. Olha isso, é assim, mano. Aí teve um problema, por quê? Como eu não tinha folga certa, eu não tinha como ir todo culto. E isso virou um problema pra mim, porque o que eu mais queria era estar na igreja. Nossa. E eu falei assim, cara, não tem como, eu tô trabalhando aqui igual doido e tal, não sei o quê. E aí, uma vez, eu lembro disso até hoje, chegou um cara lá na farmácia, ele ia sempre, né? Tem cliente que você... eu ficava no caixa, então tem gente que vai toda semana, tem gente que vai o tempo todo, né? Comprar os mesmos remédios e tudo. Então tinha um cara que ia sempre, ele era muito fechadão, burradão assim, alto e tal. Já um pouquinho mais velho, né? Coroa. Ele sempre ia lá, pagava e tal, e ia embora. Sempre. Aí teve um dia que ele foi. Isso é muito louco. Ele comprou o que ele tinha que comprar. Aí eu recebi, peguei a nota, dei pra ele, botei as coisas dele na sacola e entreguei. Ele pegou o saco, sabe quando você pega e vira? Ele pegou, virou. Aí do nada ele virou de volta pra mim. Aí falou assim, Deus tá falando pra te falar que o que você tá fazendo, essa intensidade, pode continuar. Que a sua vida vai mudar completamente. Não, mano. Aí eu me espantei, não só por receber essa mensagem e estar vivendo essa intensidade de cara, querer estar, né, servindo, estar na igreja, mas porque ele é um cara que eu via sempre, não tinha fechado, não tinha pensava. Então foi uma mensagem muito do céu. E eu fiquei assim, guardei aquilo pra mim. Aí em dezembro eu entro de férias. Dezembro ou janeiro? Não, entro de férias dia 1º de janeiro.
entrei no começo de 17, faço um ano no final de 18. Certo. Então, novembro eu me converto, passa dezembro, dia 1º de janeiro eu entro de férias. Então, eu fiquei um mês sem conseguir ir na igreja direito, recebi essa mensagem desse cara. Começo de janeiro eu entro de férias ali e vou pras férias. Aí, mano, janeiro inteiro na igreja, né? Se alimentando ali, vendo ali Indireto, comportamentos novos, ideias novas. loucura. Passa, sei lá, 10 dias finais de janeiro eu falei, cara, não vou trabalhar mais nessa farmácia, não tem mais como. Se eu vou voltar agora, né, depois dos 30 dias, minha vida vai ser outra de novo, aquela loucura. Eu cheguei no primeiro dia da volta de férias, chamei a gerente, falei, tô pedindo conta. Nossa, mano. Cara, como é que foi tua família em relação a isso, todo mundo, cara? Você é louco. O que você acha? Meu irmão, eu imagino, cara. E não de maldade, mas é porque é a visão que... Sim, não, acho que é o melhor. É o melhor pra você, olha. O melhor. Entende? Até hoje, quando um pai e uma mãe sonham com uma faculdade, sonha... Assim, é aquilo, a gente não tá fazendo uma crítica a isso, não é essa questão, mas a gente tá fazendo uma crítica a você que tá assistindo aí, não ter uma percepção clara dos caminhos que você tem opção. E além disso, tomar uma escolha. Então, assim, a crítica é essa. Você, pô, vai ter gente que vai, como você disse, vai ter entusiasmo, falar assim, quero ser um advogado, um médico. E esse é o caminho. Pô, glória a Deus. Só que, entende? Então, assim, agora o negócio é você ter clareza. E uma coisa importante, pessoas que nos amam, elas vão ser o melhor que elas podem ser, com as ferramentas que elas têm. Elas vão aplicar a visão de mundo. Por exemplo, meu pai falava sempre, cara, faz um consultório, tal. Era a visão que meu pai tinha pra mim. Meu pai nunca imaginou, pô, faz um podcast, um canal, começa a falar, meu irmão, a fazer um método de psicologia, de medicina aplicada à psicologia, e, pô, vende no infoproduto, tipo assim, no digital e atinge milhões de pessoas. Não, meu pai não tinha essa visão, que é hoje que eu tenho no meu coração. É outra realidade. Então ele foi o melhor que ele podia ser. Minha mãe o melhor que ela podia. Ele, inclusive, deve estar assistindo aqui. Pai, mãe, amo vocês. Não, assim, entendeu? Mas é essa percepção, né? E aí você chegou, pediu conta e todo mundo conta. Não, a própria gerente falou, não é possível, pô, vai sair. Né? E tem essa mentalidade no comércio, né? Não, tá muito difícil o emprego, não. Poxa, você tem que pagar a sua faculdade. A própria gerente, não, você tem que pagar a sua faculdade. Aí eu falei, não, tá decidido. Pode ficar tranquilo que vai dar tudo certo. Eu não sabia o que eu ia fazer. Eu falei assim, eu preciso só mergulhar em Deus, porque é isso que vai mudar minha vida. E ali eu saí, né? Saí no meu 19. Caraca, muita coragem, mano. E comecei. Aí no mês de 2019 eu começo o seminário teológico. Não, mano, mergulhou. Mas queimado isso no você coração. conseguiu levar à faculdade? Então, continuei até. Aí eu não vou lembrar a data certa, mas eu acho que eu continuei até o meio de 19. Eu fiz 5 períodos. Eu continuei assim. Porque eu voltei a trabalhar na vidraçaria, né? Falei, vou ter que Voltar pra alguma coisinha assim. para ter ali meu dinheiro. E continuei ali empurrando e tal, fazendo, até a hora que eu também tomei essa decisão. Eu falei, isso não é pra mim, né? Então, estagiando no fórum, aí eu fazia audiência de conciliação, era conciliador, então você vê a coisa ali no jeito, né? Então, pô, tudo que era processo na época não era nem Enel, né? Era Ampla, Sim. Prolagos, era vara civil, né? Então, Sim. tudo que era processo nesse nível vinha pra mim, entendeu? Não ia pro juiz. O conciliador serve pra isso, pra desafogar o judiciário. Então, Tu viveu o processo no dia a dia ali que seria, era uma mesa aqui, era uma sala top, computador do tribunal, eu ficava aqui, né, assim, e a galera sentava. Aí sentava o réu de um lado e a outra parte do outro, também, nos dois lugares também. os advogados e tal. E aí ele chegava, muita gente, às vezes, principalmente a galera mais leiga, né, que às vezes ou tava sendo processado ou entrando com processo, às vezes achava que eu era juiz, não excelência, não sei o que e tal. Sim. Então a gente fazia essa intermediação ali, né, fazia todos os relatórios e tudo. Então eu via como era a profissão na prática, sim. né, conheci muitos advogados, cheguei a estagiar em um escritório de advocacia, e eu falei, não é pra mim isso aqui, né.
Até porque eu já estava tendo uma outra visão sobre a vida, sobre um propósito. Cara, Deus me chamou para alguma coisa nessa terra. Eu acho que nesse período deve ter entrado realmente essa palavra na tua vida, propósito, né, cara? Sim, perfeito. Eu acho que aí você começou a falar assim, calma aí, a vida tem um propósito e é além Uhum. da matéria. É além de ganhar dinheiro, ir pra casa, ter um carro, ter uma casa, é além de, pô, ficar milionário. Não é isso. Tem que ter um propósito além. Pode até ficar milionário, consequência, beleza? Mas não é sobre isso. Porque antes, até a pessoa ter esse desabrochar de que a vida é sobre um sentido, construir e atribuir um sentido pra tua vida, até a pessoa ter isso dentro dela, a partir de uma visão, a partir de uma iluminação, a partir de um, sabe? A pessoa vive uma vida que é sem sentido, é sem propósito. O sentido, no sentido de direção da vida, é a morte. É pra onde a vida se direciona. Pra toda vida se direciona pra morte. Esse é o sentido da vida. Até o momento em que você atribui um sentido diferente. Que aí é quando você permite, ou então quando te permite. Aí entra naquilo, né? Entra no teu trabalho em parceria, né? Com algo superior, né? Algo que transcende assim. Porque até a sua vida sempre vai direcionar pra morte, até o momento que você conhece quem venceu a morte. Fechou, mano. É isso, mano. Então, eu conheci quem venceu a morte. É isso, mano. Né? Então, ele venceu a morte, ele me deu vida na vitória dele, ele pagou os meus pecados. A vida Acabou, mano. E muda. Como é que eu não descobri isso antes? Exatamente era essa. Exato. Por que ninguém me falou de Jesus do jeito que ele é? Exato, do jeito que ele é. A minha mente era essa. Exato. A minha Demoraram muito pra fazer isso comigo. E aí hoje eu busco fazer isso. Falar para as pessoas de Jesus do jeito que ele é. Exatamente, irmão. A Bíblia mostra quem Jesus é. A religião não mostra. Não. Jesus ele foi um grande confrontador dos religiosos. Exatamente. Gente que sabia a Torá. O apóstolo Paulo foi perseguidor da igreja. Ele diz, quanto à lei eu era irrepreensível, o apóstolo Paulo. Então, quanto à lei ele era irrepreensível, mas na ótica de Deus, ele era totalmente irrepreensível. Claro. Então, a lei permitia ele matar cristão. Olha só, ele se embasava nisso, Paquito. Mas e o que Deus está pensando sobre você? Cara, isso é surreal, mano. Aí muda tudo. Então, ali a minha vida mudou, eu entendi que tinha um propósito maior, e eu entendi que o meu propósito estava ligado à vida da igreja naquele momento. E o que eu mais queria era estar na igreja. Né? Mas eu nunca fiquei sem fazer nada. Eu falei, cara, eu vou estudar aqui teologia, que é o que eu amo, é o que queima no meu coração. Ali eu descobri a minha paixão. Isso é fundamental, meu irmão. O nome disso, eu creio que é entusiasmo. E entusiasmo vem de enteos. Enteos, teos é Deus. Enteos é Deus interior. Entusiasmo vem quando teu Deus interior, quando Deus dentro de você queima. Muito bom. Olha só isso, Muito mano. Forte. Exatamente isso que eu senti agora você falando, mano. Entusiasmo. A gente acerta o caminho. Eu falei isso, acho que semana passada no episódio com o Lucas. Que pecado é errar o caminho, errar o alvo. Vem de pecare, que é errar o caminho, errar o alvo. A gente erra o caminho todas as vezes que a gente segue um caminho que não é o nosso entusiasmo, que não é o nosso Deus interior. Cara, tá perdido, não tá sabendo pra onde ir. Segue o teu entusiasmo, aquilo que brilha no teu coração. Em verdade, todas as vezes que tu olha com ganância, com ambição, quando você bota isso na frente, não, mas isso não dá dinheiro, mas você tá errando, você tá pecando, você tá errando o alvo. E a gente sempre erra o alvo quando a gente se lapida a ser aquilo que nós não viemos pra ser. Nós nos adaptamos a uma coisa diferente. E aí, pela primeira vez na tua história, na verdade, você falou, isso aqui que o meu coração tá me ordenando, é isso que você Pronto. Era aquilo que lá no ensino médio todo mundo tinha, e eu falava, meu Deus, eu não tenho. E aí eu comecei a estudar e falei, não, trabalho aqui, eu vou trabalhando no que der, mas aí também já comecei a ter contato de novo com marketing digital. Então, trabalhando lá na vidraçaria da minha tia, eu recebi anúncios, vi vídeos sobre dropship. Você já ouviu falar? Todo mundo. Eu já tentei fazer também, já comecei. Eu entrei no digital por aí também. Aí criei uma loja online e aí
pegar o produto do AliExpress, né? Sim. Para quem não sabe, dropship é você vender um produto de um fornecedor, onde o fornecedor envia para o seu cliente, ou seja, o produto não passa por você, você é só um intermediador entre a compra, ou seja, você não precisa ter estoque. Você faz o anúncio lá, a pessoa vê e compra ali por você, mas você não sei, Você cobra mais caro, repassa o dinheiro para o fornecedor e ele vai enviar para o seu cliente. Naquele momento estava começando ali o dropship no Brasil e eu testei alguns produtos ali, não tinha muita verba para investir, né? Então ia juntando um dinheirinho aqui, outro ali para investindo. Fiz meio que uma sociedade com minha prima na época e montamos essa loja. Aí um produto que a gente conseguiu vender foi um relógio. Na maneiro. verdade vinham 2 relógios por R$100, era um relógio diferente, brilhoso, feminino, né? Aham. E pela oferta, pelo preço baixo, por ser algo diferente, começou a vender. Pegou, começou a vender. Falei, cara, que esse negócio tá certo e tal. Fazendo tráfego ali e tal. Aí vendendo, vendendo. Só que tinha uma situação que era... Aí quando você é leigo, quando você não tem muito entendimento sobre as coisas, sobre gerir também. Sim. Querendo ou não, era o início de uma empresa. Tinha muito boleto na época, não tinha Pix ainda. Ah, sim, porque você fazia o anúncio, né? Vinham os boletos ali, é basicamente isso. né? Não, você fazia o anúncio, joga pra página, na página a pessoa clica em comprar. Quando ela clica em comprar, vai botar os dados de pagamento ou do cartão, ou ela escolher a opção boleto. Então, escolher a opção boleto, vai imprimir, tem que pagar o boleto. Sim. Como era um produto num valor mais baixo, geralmente as pessoas não passam cartão. Na época, principalmente. Como não tinha Pix, não tinha, né, como pagar no Pix. Então, o que acontecia? Gerava muito boleto. Só que no aplicativo aparecia para mim como venda. Tipo assim, caiu uma venda. Então, eu fui tendo essa ilusão de que estava vendendo, mas na verdade gerava boleto. Alguns pagavam, a maioria não pagava. Sim, foi perfeito. Alguns eram com cartão. Então, aparecia para mim, o que me vislumbrou, mas na verdade não era, apareceu para mim em um mês, se fosse todas as vendas feitas mesmo com boleto, com tudo, R$30 mil de faturamento. Aí ficou lá, meu irmão, caraca, Falei, mãe, vou te aposentar. Só que aí eu não tinha esses dados certos pra fazer uma conta de tipo assim, eu estou gastando X pra vender e tenho lucro. Não tinha entendimento de lucro de nada. Então eu falei, caraca, tá vendendo e tal, e eu ia reinvestindo mais, pagar o fornecedor, reinvestir e tal. Só que quando eu fui ver, fazer uma conta ali de padaria, dos 30 mil tinha vendido 7 mil. Caramba, mano. Entendeu? Tinha vendido 7, sei lá, acho que eu tinha gastado uns 6 com tráfego e Nossa, mano. Ou seja, eu não tinha margem, não tinha nada, né? E aí, isso, né, você com um entendimento melhor de empresa, com uma organização de caixa, você resolve esse tipo de problema, né? Você, às vezes, contrata alguém para correr atrás de quem gerou o boleto. Sim. Você muda alguma coisa na oferta. Você, às vezes, tira o boleto, deixa só um cartão para ver o que acontece. Hoje eu tenho esse entendimento de testes que podem ser feitos com qualquer produto. Sim. Na época eu falei assim, cara, não, tal. Resumindo, chegou uma hora que eu não tinha mais dinheiro para investir. Nossa, meu irmão. Aí eu falei, cara, não, parece que não dá. Eu testei outros produtos, não consegui, né? Porque o pouco de lucro que eu tinha, eu também buscava testar outros produtos. Aí chegou uma hora que, vamos dizer que faliu, né? Porque eu não tinha mais dinheiro. Sim. Achei que não dava certo, mas às vezes era uma coisa que poderia corrigir. Perfeito, cara. E aí mudei o foco daquilo ali. Aí fui um tempo até aprender edição de vídeo com um amigo. Olha Vou trabalhar agora com edição de vídeo e gravação. Cara, engraçado que esse é o caminho, né, cara, da maioria, assim, da maioria das pessoas, assim. Se você olhar bem, você faliu uma vez com um docinho, tipo assim, não deu bom. Você tentou, aí depois você faliu ali você já tinha tentado o tráfego pago antes, docinho, depois tentou novamente o tráfego. Quer dizer, você tava tendo uma sucessão de erros ali, só que olha o período que você faliu, vamos botar, sei lá, 2, 3 vezes, sei lá, em um período de 2 anos, mano. Mas isso é bom. Sim. Se for pra você errar, erra logo, porque você aprende logo. O problema é que as pessoas, nessa lentidão de pegar e de fazer, elas vão errar muito tarde. E aí, quando elas têm algum grau razoável de experiência, ela não tem mais tempo, mais vida.
E aí elas não têm exatamente... E isso que eu percebi na minha vida. Cara, é tentar. É teste, erro, acerto, teste, erra, 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 depois acerta. E é esse o processo de todo indivíduo que consegue. Perfeito. Se não tolerar a queda, meu irmão, não tem como. Cara, se você não errar um pouco, não vai errar muito. Tem que aprender a cair. Pra ser campeão, tem que aprender antes a cair, meu irmão. Tá? Antes é levar. Apanhar é mais importante do que bater. Michael Jordan que diz, que eu não vou lembrar agora tanto, mas ele errou muito mais arremesso que acertou. É isso, cara. Eu falei isso esse final de semana agora no Instagram até. Eu falei assim, rapaz, as cestas erradas, elas fazem parte da cesta acertada. Perfeito. A galera olha, errei. Não, meu irmão. Na hora que você acertar lá na frente, você vai falar assim, aquilo lá foi o processo desse acerto. Sem aqueles erros não tem um acerto. Tá doido, cara. Não tem como. Eu ensino pra Maria Flor, né, que já tem 7 anos, eu falo pra ela. Ela fala, não, eu perdi. Eu falei, não, você não perdeu, você aprendeu. Isso, mano. Esse Ninguém mindset. perde, ou você ganha ou aprende. É sua sobrinha? Minha enteada, Sim, filha da sim, esposa. sim. E a gente tem uma relação de pai pra filha, Sim, né? claro. Então, aí eu vou ensinando esses tipos de coisa pra já ficar na mente dela. Ela, não, mas outra coisa, né, que eu falo muito. Ela, não, é porque esse dever aqui tá difícil. Aí eu falei, mas o difícil é bom. Porque aí, mindset Difícil é incrível. bom, difícil é bom. E vai repetindo, né? E agora, ela, não, mas é difícil. O difícil é o quê? Aí ela, é bom. Aí ela, agora nesse dia ela me contou que ela ensinou pro amigo da escola que o Olha, difícil é bom. mano, isso é surreal. Então, assim, quando você entende de mentalidade, você percebe que dá pra você construir algo que construiu na sua vida muito depois você constrói antes, né? Na criança. É isso, cara. Então essa é a sacada. Mas aí foi, né? Bati cabeça ali no dropship e tive esse contato, depois fui editar vídeo, enfim. Olha, meu irmão. Aí depois saí da vidraçaria e fui trabalhar com um amigo meu de segurança eletrônica. Olha, Tem a meu empresa irmão. até hoje, né? Aí fiquei ali, isso aí foi 2020, até começo de 22, eu fiquei trabalhando nessa empresa com ele e servi, em contrapartida a isso, fazendo seminário teológico, servindo na igreja. Aí em 2021 eu comecei a liderar a célula, né? Olha, rapaz, que incrível. E no final de 22, em janeiro de 22, quando eu saio da empresa dele, eu entro na igreja. Da igreja. Cara, eu tô confundindo até os tempos, tá? Porque eu fiquei 2 anos na igreja, trabalhando. Mas Foi em você 22, entrou, acho que foi em 20. entendi. Você entrou na igreja pra trabalhar na igreja. Eu servia e tal. Você servia, mas você não trabalhava lá de forma. Então você foi indo dropship e tal, depois. Aí você pegou. Eu jeito de ter um dinheiro pra fazer mais coisas. Aí no final você uniu tudo à igreja, que você dava célula na sua casa, você trabalhava, começou a trabalhar mesmo na igreja, né? Isso aí. Exatamente. Eu só tô confuso agora na data. Não, mas outra coisa. Isso daí o importante é passar a mensagem da O meu pastor, quando eu comecei, eu já tava servindo eu fui aprender vídeo, eu já tava servindo nessa área de vídeo na igreja. Maneiro. Então editava um vídeo aqui e ali, esse amigo da igreja me ensinou a editar que top. Aí ele foi e falou assim, cara, a gente tá trocando a liderança lá chama Creative, né, lá na Lagoinha. Nada mais é que a parte da mídia, então se cuida de toda a parte visual da igreja, de audiovisual. E aí ele falou, cara, quero chamar você pra liderar o ministério. Aí eu falei, pô, pastor, eu topo, né? Aí ele, mas além disso, quem lidera o ministério da mídia, como a gente precisa de artes o tempo todo, também é colaborador. Aí, pô, aquilo pra mim foi maravilhoso. Claro, pô. Nossa. E aí eu comecei a trabalhar ali. Se eu não me engano, foi começo de 21. Eu falei começo de 22, mas foi começo de 21, porque eu saio de lá no fim de 22, porque eu entro pra trabalhar na Rima to Rima com o Diogo e Lucas no final de 22. Cara. E eu fiquei 2 anos trabalhando na igreja, então acho que a conta é essa, começo de 21 até final de 22. Foi incrível. E aí você já experimentou um pouco o que é viver ganhando a vida junto com o seu propósito, né, meu irmão? Exato. Que aí quando você encontra o teu kairos, que a gente chama, né? Que tem o Cronos, né? E tem o Kairos, quando a gente consegue viver o nosso tempo com sentido, com propósito. Mano, isso é loucura, meu irmão. Isso deve ser maravilhoso. E ali foi onde eu cresci demais. Eu cresci muito, muito, muito. Por quê? Ao mesmo tempo que eu
assumi a liderança do Ministério de Criatividade, eu também assumi a liderança da célula, que foi em 2021, né? Então eu lembro que foi na mesma semana, o meu líder de célula falou, vou enviar você a Rebeca que hoje é a minha esposa, né? Olha, cara. Vou enviar vocês para liderar uma célula de jovens, ali, foi no Campo Redondo, era na casa de outro rapaz, né? Sim. E o pastor também me chamou para liderar o ministério. Era um ministério de mais de 50 voluntários. Nossa, irmão, que responsa. Pô, responsa aí, tudo grande. A célula a gente começou com 5 pessoas, passou 3 meses, tinha 40 e poucas pessoas. Nossa, irmão. E tem as fotos ali, depois Que maneiro. E aí eu cresci, né? Porque você novo, eu tinha 23, eu acho. Sim. 23 anos. 23 ou 24. Então você novo, você já tem que aprender a gerir pessoas, né? Você tem que aprender a lidar com um monte de situação nova, né? E foram muitos desafios, mas dentro desses desafios muito crescimento. Mas também foi essa época onde eu comecei a passar por esse momento de ansiedade, né? Muita situação, muita pressão na mente, exposição a diversos desafios, do nada uma responsabilidade absurda, né, cara? Liderava, se colocar mais na ponta do lado, mais de 100 pessoas. Olha isso, cara. Né? Juntando ministério e célula. E eu lembro que o pastor Renan chamou eu e mais alguns outros jovens da igreja e falou, não, eu quero treinar vocês, eu quero que vocês estejam mais junto comigo, né, pra tocar a igreja mesmo, pra ajudar no crescimento, claro, pra expansão. E aí é uma enxurrada de responsabilidade, né, irmão? Porque a grande questão, e é esse que é o grande problema dos jovens hoje, que na verdade se mantém sem nenhum tipo, quando a exposição ao estresse é gradual, a gente vai vendo o amadurecimento do indivíduo. Agora, que foi o teu caso, tu foi indo aos poucos, se a gente olhar a tua história, nas entrelinhas, assim, o que tá acontecendo? Você com 18 não tinha responsabilidade nenhuma, saía, bebia, não sei o que, começou a ver que aquilo ali não dava certo, começou a juntar dinheiro, quer dizer, um estresse, aí começou a se sentir um peso, isso é um estresse. Só que foi um estresse gradual, que é compatível com a tua idade. E aí você vai ver um amadurecimento psicológico gradual do indivíduo de forma adequada. E aí você com 22, 24 anos, você tem um impacto maior, porque na verdade é aquele rito de passagem. É aquele momento que o que antes era um adolescente, começa a se tornar um jovem adulto. E aí você começa a ver que a vida... E não tem como, o tempo ele vai te empurrar pra isso. Se você não enfrentar isso com 24, pode enfrentar com 40, com 50, mas vai ter que enfrentar, e vou te falar, vai ser uma enxurrada mais forte. Mais cedo melhor. Mais cedo melhor, cara. E aí você nesse momento cheio de coisas, né, de afazeres ali. Aí até agora entrando numa outra vertente. Tem também a questão espiritual. Sim. Né? Então, a gente tá falando de alguém que nunca cresceu igreja, não tinha essa ideia desse ambiente, de como funcionava, viveu muito intensamente ali os primeiros anos e rapidamente Deus já colocou algumas responsabilidades na minha mão. E aí tem a parte emocional e tem a parte espiritual da coisa, porque eu não estava só gerindo uma equipe, sim, mas eu estava liberando destino, mudando vidas, né? Alcançando, ganhando pessoas para Jesus, fazendo pessoas conhecerem a Deus. Então existe uma questão espiritual em volta disso que a gente não pode. É importante você fechar os olhos, né? Então junta essa pressão emocional com essa responsabilidade espiritual e óbvio, mas eu amo essa época da minha vida, sem dúvida. Não tenho certeza que isso me fez ser quem eu sou hoje, sem dúvida. E hoje eu tenho mais tranquilidade, né? Inclusive, a gente veio para Ives em dezembro do ano passado, então fiquei 5 anos na Lagoinha. Saímos de lá por direção de Deus mesmo, né? Deus falou comigo, com a minha esposa, a gente já estava casado no nosso coração, que o ciclo tinha se fechado, né? E a gente tem vivido coisas incríveis aqui agora. E a gente estava como líderes de célula, hoje aqui na Ives estamos como supervisores de células também. Que a gente já tinha feito isso lá na Lagoinha também. E agora o pastor me chamou para assumir a liderança da mídia aqui. Olha só, cara, exatamente, cara.
Isso é Deus confirmando, né, cara? O caminhar, a trajetória, né, cara? E você o tempo todo confiando. Mas nesse momento que você começou a assumir, que veio um pouco dessa questão da ansiedade, né? Que você falou que hoje, na verdade, né, cara, é o tema do teu livro, né, meu irmão? Exato. 7 pilares bíblicos contra uma vida ansiosa. E aí a história desse livro, ele tinha outro nome. Esse nome aqui, ele é mais intuitivo. Eu quis deixar ele mais intuitivo, mas ele tinha outro nome. Por quê? Quando que surgiu essa ideia e quando algo no meu coração mudou, foi num culto que a gente fez de jovens na Praça da Cidadania, em Cabo Frio, sabe onde é? Sim, Perto ali da Praia do Forte. sim. Aquela praça ali, né? Lá tem um negócio redondo, natural. E sim. Então a gente às vezes fazia cultos ali, né? Pegava a liberação da prefeitura e fazia lá. E teve um culto lá que eu estava responsável pelo ministério, que a gente lá na Lagoinha chama de Novos Começos e algumas outras igrejas chamam de Consolidação. O que é isso? Todo fim de mensagem vai ter o apelo. Então é o convite para as pessoas se entregarem para Jesus. Nesse convite, todo mundo que se entrega, a gente vai lá, conversa com a pessoa, pega o contato para acompanhar, para entender, contato, orar, essas coisas. Então, teve um pagode gospel e depois a palavra. No pagode gospel começou a vir todo mundo, mano. Mas era muita gente. Norma. Muita gente em volta, jovem, tal, aquela coisa toda, pagode, tal, louvor. Aí eu falei, cara, vai vir a palavra, muita gente vai aceitar Jesus hoje. Eu já tava com aquilo no meu coração, a gente orando ali. Só que a equipe que eu tava responsável tinha acho que 4 pessoas. Então, você pensa, a praça lotada, 4 pessoas pra gente pegar o contato de quem aceitar Jesus. Então, na minha cabeça, eu falei, cara, um monte de gente vai aceitar Jesus, só tem 4 pessoas, vai ser uma loucura. Então, eu já fiquei ansioso com aquilo que ia acontecer ali. Olha aí, não. Aí eu chego pro meu líder de célula na época, foi antes de eu liderar a célula e tudo. Eu chego pra ele e falo assim, cara, eu tô um pouco preocupado por ver se tem gente de outro ministério pra me ajudar aqui, né? Porque só tem 4 pessoas. Aí ele foi e falou assim, mano, descansa, cara, fica tranquilo. Por quê? Deus é o mais interessado com essas pessoas que vão se entregar. Olha isso, cara, que surreal. É um negócio que é igual a gente tava falando aqui, né? É uma frase meio óbvia. Deus é o mais interessado. Mas ela passa batido. O real significado, profundidade dela passa. Só que nesse dia ela entrou no meu coração igual uma flecha, mano. Você entendeu a profundidade Aí eu dela. falei assim, meu Deus do céu. Isso não é só sobre isso aqui, é sobre tudo. Deus se importa mais, Deus se interessa mais. Deus é o mais interessado. E aí, quando eu tava escrevendo, ele se chamava Deus se importa mais. Entendi, mano. Mas a essência dele era contra essa ansiedade de achar que... Pô, entendi, meu irmão. Na verdade, era contra essa falta de descansar. Exato. Essa falta do descanso, né, cara? Porque quando a gente descansa e tem a percepção clara de quem Deus é na nossa vida e do real interesse dele ser na nossa vida, o que ele se propõe a ser, a gente fala assim, meu irmão, eu sou o que menos tem que me preocupar com coisa. Eu tenho que... Tem até uma Rapaz, aqui. que incrível isso, cara. Acho até que já tem aqui. Olha lá. Então, tá vendo? Deus se importa mais, mano. Não, é verdade, cara. Paz tem a ver com descansar em quem conhece seu futuro, confiar em quem já viu todo o seu caminho, ter certeza de que aquele que escreveu todos os seus dias em seu livro se importa mais com a sua vida do que você. Do que você mesmo, com a sua vida, do que você. É aquela questão dos lírios, né, do campo, né, até que você falou agora. Cara, exatamente. E isso, como que isso... Cara, esse princípio, se você pegar esse pilar, vamos botar assim, como que isso já é remédio pra... Só que a questão toda é a pessoa entender a dimensão real de quem é Jesus, cara. Só a pessoa que vê, que entende, porque a pessoa fala assim, cara, que Clóvis, sei lá, viu o negócio de Jesus? De repente alguém pode estar se questionando, sabe como é que é? Galera, o dia que vocês conhecerem Jesus, não de ouvir falar, mas de experimentar, vocês vão ver o que é Jesus, quem é Jesus, o que ele faz na tua vida. Depois, rapaz, as 2 vezes na minha vida que eu entreguei minha vida de verdade a Jesus, eu entreguei uma vez, depois eu saí completamente do caminho,
entendeu? E depois eu entreguei novamente, filho pródigo mesmo, realmente. E assim, as 2 vezes foram os períodos com mais sentido, propósito, realização, preenchimento, sabe? Crescimento. Eu não tô falando aqui que foram os períodos com menos dificuldade. Não, Não, sem não dúvida. tem nada a ver. Tem nada a ver. Isso daí é uma coisa que é bom desvincular. Uhum. Mas foram os períodos que eu mais experimentei do sobrenatural. Sabe assim? E que eu vi, eu falei assim, meu Deus, como que eu mudei minha mentalidade? Como que... E todas as vezes que eu me afastei, eu entrei por uma via que me levou a diversas ruínas, construir diversas ruínas na minha vida. Não tem, construir é com Deus, mano. É com Jesus, cara. Eu aprendi dessa forma. Então, assim, aquilo que eu falo, eu sou o melhor especialista para falar da minha vida. Eu não sou o melhor médico do mundo, eu não sou o melhor apresentador do mundo, mas eu sou o melhor para falar da minha vida. E na minha vida, Jesus tem esse impacto. Todas as vezes que eu estou próximo dele, que eu sinto a presença dele na minha vida é transformada. E todas as vezes que eu me afasto. Então, assim, isso para mim, é por isso que eu prego Jesus. Sim. Ponto. É pela minha experiência com ele. Não é porque eu quero ir pro céu, não é porque eu quero... Você tá entendendo? Isso daí pra mim é secundário, de verdade. É porque eu quero estar próximo dele, meu. Porque quando eu estou com ele, eu sou muito melhor do que na verdade eu sou. Perfeito. Sem ele, meu irmão, acabou, claro, te esquece. Eu volto a ser exatamente o que eu era. Então, assim, é isso o básico. É porque quando eu estou com ele, eu sou melhor, cara, do que eu sou de verdade. Porque é ele que começa a ser em mim. Perfeito. Então, quando alguém me agradece alguma coisa, eu falo, obrigado, eu falo assim, meu irmão, agradece a Cristo, a Jesus, mano. Porque de mim não vem nada. O convite do evangelho não é para você melhorar a vida, é para você ter uma vida nova. O convite do evangelho é para a morte. É isso, é isso. Né? Então aqueles que morrem com Cristo, eles ressuscitam com Cristo. É isso. Esse é o batismo, por isso nascer de novo. Né? O que é o novo nascimento? É uma nova vida, é uma nova história. É você morrer para quem você era e se tornar quem Deus quer que você seja. Né? Cara, é isso. Eu gosto de algo que as pessoas às vezes dizem, não, mas esse negócio de ser cristão, né? Isso aí, a pessoa fica presa, não é livre, eu quero ser livre. Mal sabe essas pessoas que elas são as maiores escravas que existem. Exato. Né? Porque liberdade não é você fazer o que você quer. Liberdade é você ser livre de você para fazer o que Deus deseja que você quer. É isso, cara. Deus deseja para sua vida, então há um entendimento totalmente errado. E no fundo essas pessoas sabem que não são livres. Eu lembro de uma história de um pregador, e ele disse o seguinte, que ele teve vício em drogas, né, teve vício em maconha, e no bairro dele, quando ele se converte, aqueles que estavam com ele nessas rodas antes, ficavam caçoando dele. Ah, lá vai o pastorzinho, não sei o que e tal. Aí teve um dia que ele passando pela praça, os caras, né, pô, já conhecia os caras. Ah, chega aí, pastorzinho, chega aí e tal. Aí ele falou que foi lá. Aí o cara, pô, você fala que é livre, não fala? Aí ele, não, eu sou livre, pô, Jesus me libertou. Aí eles, não, você não é livre, não, você não pode fazer as coisas mais, você não pode mais fazer o que você fazia. Né? Olha só, você é livre mesmo? Então fuma esse baseado aqui. Aí ele falou que pegou o baseado da mão do cara, botou perto da boca assim, ó, e ficou 30 segundos. Aí falou assim, você quer ver como é que eu sou livre? Faz a mesma coisa que eu, bota perto da sua boca e fica sem fumar. Não, mano, que isso, meu irmão. Exatamente isso, cara. Disse que os caras regalaram o olho assim. Exatamente isso, cara. Que resposta prática. Marcou. Pô, Observável. é livre mesmo? Você consegue então ficar sem? Na verdade, a única liberdade que a gente demonstra ter verdadeiramente é quando a gente consegue negar Perfeito. aquilo que os nossos impulsos nos orientam a fazer. Meu amigo, porque quando eu pego o cachorro, quando ele sente fome, ele vai lá e come. Ele não tem outra opção. Ele sente fome, ele vai lá e come. Se ele come, ele tá cheio, ele não tem opção de falar assim, eu vou comer mais um pouco porque depois eu vou no mercado e eu vou ficar tanto tempo fora de casa, então eu vou comer mais um pouquinho, vou botar porque eu vou ficar um tempo sem comer, eu vou comer só mais tarde. Ele não tem essa opção. Nós temos a opção de comendo, tô satisfeito, não, eu vou comer um pouquinho mais. Ou seja, nós temos opção de ir contra aquilo que os nossos instintos, que os nossos desejos, apetites nos orientam a fazer. E é justamente um exercício daquilo que é contrário ao meu desejo, aquilo que é contrário aos meus sentidos da carne, que eu mostro que eu sou livre. Porque é a única coisa que nós fazemos que os animais não fazem. Sabe como é que é? O animal, ele não tem opção de fazer o contrário do que aquilo que os instintos deles
os orientam. Então, assim, todas as vezes eu percebi isso, cara. Você falou aqui de maconha e tal, já fui dependente também, já usei pra caramba. O álcool, nossa, eu bebia muito, cara. Pornografia, cara, que é um outro assunto também que é importante ser tocado. muito importante. Muito delicado, muito importante, tá destruindo muita vida. Eu era viciado, Sim. dependente disso, cara. E eu sei que muita gente que tá ouvindo é também. E vou te falar, por isso que o nome é Libertos. Meu irmão, Eu falei de liberdade, até esqueci. entendeu? Então, tipo assim, eu nunca vi um cara tão dependente quanto eu. Era de medicação, droga mesmo, álcool, pornografia. E, cara, eu vou te falar, eu tô falando assim, muita gente deve estar pensando, nossa, que doideira. Mas, rapaz, se vocês olharem com cautela pro lado, vocês vão ver uma opção de gente aí, até vocês mesmos. Infelizmente é mais comum do que a gente pensa. Parem de enfeitar aquilo que escraviza vocês, cara. Não, mas é um remedinho. A bobeira é um álcoolzinho. Fica sem. Quando eu fui a primeira vez numa noitada porque minha mulher, ela é cantora de rock, né? Então, quando eu fui a primeira vez numa noite, vi ela tocar um show da minha esposa, e eu peguei, eu fui lá, sentei, peguei uma água. Cara, foi ali que eu vi, que eu falei assim, meu Deus, como que o ambiente pressiona, como... E eu consegui passar uma noite toda só na água. Cara, ali eu falei assim, agora eu sou livre, mano. Agora eu sou livre, porque o meu instinto me disse uma coisa e eu tive a opção de falar, não, antes eu não tinha opção, meu irmão. Antes aquilo gritava, não, me dá uma cervejinha. E não é sobre a cerveja que eu tô falando, é sobre liberdade. Perfeito. O problema não é tu pegar um copo de cerveja e tomar, pô, não é sobre isso. Entendeu? Mas eu precisava disso. É aquela coisa, né? A turma fala, não, quando eu quiser eu paro. Quando eu quiser, não paro. Não paro. Para, meu. Isso a vida toda. É só quando muda muita coisa. E, cara, e dentro desse processo, então, você pegou, e aí nisso você tava na Human to Human, você entrou no seu processo ali, que entrou com a equipe, né, no caso, né, empresarialmente falando, em termos profissionais, e você começou a trabalhar profissionalmente, realmente, numa empresa, né, com marketing, né, e nisso você já com essa ideia de escrever o livro, ou já tinha escrito? Não, ainda não, em 2022 não. Eu já tinha escrito uma pregação sobre isso, sobre esse Deus se importa mais, porque toda sexta eu dava célula, estudo, então eu comecei a falar sobre isso que eu estava vivendo das pessoas. Então tinha muita anotação, né? Não tinha ainda essa ideia de que isso tá virando um livro. Entendi. Então existiam muitas anotações, existiam os estudos, e a partir dali, no ano passado, eu falei, cara, isso aqui pode virar um livro, Não, mano. né? E aí, cara, até é um livro, como eu falei, breve, muito profundo, mas breve, então eu não demorei muito tempo para escrever. Acho que o tempo que eu demorei foi até mais por procrastinação, até porque já tinha muita anotação, era mais de Organizar. Primeiro eu fiz um e-book. Legal, mano. Porque a gente, aí é no marketing, né? A gente tem uma sigla que é MVP, Mínimo Produto Viável. Perfeito. Em português, mas em inglês também a mesma sigla. Sim, eu não vou saber agora como falar. Não, sem problema. Então, eu fiz um e-book primeiro, o que é isso? É você gastar menos energia Sim. para avaliar o resultado. Para validar o que você tá fazendo. E também porque isso é mais uma coisa interessante da gente falar. Não há um estímulo para ninguém escrever livro. É verdade, cara. E nem se sabe o caminho pelo qual alguém se escreve livro. Uma dúvida minha. Eu ia te perguntar isso quando acabasse, mas aí tu já entrou. Pode falar. Então, eu falei, cara, e agora? Aí, beleza, virou o e-book ano passado. Cheguei a vender algumas pessoas, alguns amigos, a galera. Então, falei, pô, legal, validou, a galera gostou, mandou feedback. Algumas pessoas falaram, pô, senti falta disso, daquilo. Aí eu fui, acrescentei algumas coisas, mudei algumas coisas. E ficou lá, né? Ficou lá o PDF. E falei, cara, agora tem que ver como eu vou lançar isso. Eu quero que vire um livro físico. Aí veio um pastor na nossa igreja esse ano. Pastor Miqueias até. E ele fez uma live dele, ele tava fazendo live todo dia às 11 da noite, ele fez uma live lá no nosso escritório. Ele pregou na nossa igreja, o pastor apresentou ele pra gente. Ele foi lá no escritório e fez a live dele lá. E ele tem 3 livros publicados. Ele fala sobre batalha espiritual. Pô, muito interessante. Muito maneiro. E aí eu falei, pastor, me fala aí, cara, como é que é, né? Eu tô com um livro lá, tô querendo publicar. Aí ele, pô, vou te passar um contato aqui legal do cara que faz pra mim. E ele me passou o contato de uma gráfica. Não era uma editora, né? Passou o contato de uma gráfica. Aí eu fiz o orçamento.
Aí o cara falou, eu falei, meu amigo, o pastor me indicou e tal, como é que é? Ele falou, me manda o documento que eu vou te mandar o orçamento. A gente imprime e te envia, né? Aí ele falou, a gente faz a diagramação, coloca tudo certinho e te envia. Só que o mínimo que ele fazia era 1.000. Caramba, mano, esses... Saiu um preço bom, dava 6 mil reais, 1.000 livros. Entendi. Aí falei, cara, beleza, 1.000 livros, top. 6 mil não é um valor muito alto, mas eu falei, pô, não tenho agora. Sim. Aí eu falei, cara, beleza, vou deixar em stand-by aqui, quando eu tiver a oportunidade eu faço. Mas eu ainda fiquei com aquilo na mente, falei, pô, vou ver se existe outro caminho. E o tráfego é muito interessante, né? Porque a galera, primeiro, o celular tem microfone. Segundo, você às vezes pesquisa alguma coisa ali, pronto, começa a aparecer pra você um monte de anúncio. Então começou a aparecer um monte de anúncio pra mim, faça o seu livro, mano, não sei o quê, direto. Aí teve um dia que eu falei, pô, tá aparecendo um monte de anúncio, eu vou dar uma pesquisada aqui no Google sobre isso. Deixa eu só mesmo, eu vou no banheiro 1 segundo e a gente vai só fazer uma ediçãozinha rapidinho. Deixa eu, calma aí, na hora. Né? E aí começou, no caso, então, a aparecer uma opção de... Ficou aparecendo anúncio pra mim de faça o livro. Falei, cara, parece que tem bastante gente com esse negócio de editora, de gráfica. Vamos ver se eu acho alguma que seja mais acessível. Aí eu fui e achei uma editora não, uma gráfica, né, que imprimia, só que numa quantidade menor. Ah, entendi, mano. Então, o mínimo dessa, depois eu vou te passar lá, certinho. Pô, legal, cara. Que imprimia, era 4. Então, de 1.000 passou pra 4. Não, meu irmão, muito mais viável, pô, agora sim. É óbvio, né? À medida que aumenta, diminui o preço, à medida que aumenta a quantidade, diminui o preço. Mas eu falei, pô, se eu pedir 20, eu já consigo ser o livro em mãos e Cara, que top. tá ali. Só que lá, aí eles falaram, ó, a gente não faz diagramação, não faz nada, a gente só pega o arquivo pronto e imprime. Aí eu falei, pô, e agora? Onde que eu vou fazer isso? Aí eu falei, vocês indicam alguém? Aí eles falaram, tem isso aqui. Aí mandaram vários contatos, aí eu fui mandando mensagem fazendo orçamento. Aí uma moça, o preço mais baixo, sim. E ela falou assim, não, eu faço a diagramação. Cara, assim, a coisa mais simples do mundo foi fazer esse livro aqui. Que incrível, ela falou, faço a mano. diagramação, você só consegue me mandar a capa? Aí essa capa eu fiz no Canva. Olha só, irmão, e ficou... Eu vou te falar, cara, ficou muito top, mano. Ficou... Não, vou te falar, quando eu olhei, eu achei muito, muito incrível, porque, tipo assim, você destacou ali bíblicos e ansiosa, meu camarada. E assim, é simples, sabe, cara? Mas é bem objetivo e assim, e é muito marcante, assim, 7 pilares bíblicos contra uma vida ansiosa, ponto. Tá ligado, cara? É Eu exatamente achei o o título, importante. eu quis deixar o título intuitivo e eu falei, cara, vou botar uma fonte. Eu fui vendo, né, referências de capas de livros também. E eu percebi, eu falei, cara, quanto mais simples, melhor. Mensagem chegar. E eu falei, mano, é o meu primeiro livro também, entendeu? É aquilo de fazer o que dá pra ser feito. Sim, cara. E eu falei, pô, aí fiz no Canva. Essa parte aqui, acho que é ela que faz lá. Não, E eu muito fiz bonito, aqui atrás. cara. Isso aqui ela que coloca. Aí tem um valor também disso aqui, ó, que é a publicação. Ah, entendi. Eu esqueci até o nome, mas é Dados Internacional de Catalogação de Publicação, Câmara Brasileira do Livro. Aí você paga o valor e ela faz tudo também. Cara, que top. Aí cara. ela foi e me manda esse arquivo aqui pronto. Aí eu pego esse arquivo, mando na gráfica, ele me manda a quantidade que eu quero. Cara, que incrível, cara. Você tá dando aí luz aí pra muita gente, cara, que de repente tem uma ideia legal, tem... Só que assim, no Brasil, cara, qualquer coisa que é pra produção educacional, pra crescimento, é muito difícil, infelizmente, a nossa cultura aqui, a política, que enfim, coisas, cara, jogam tudo pra baixo isso, né, cara? Aí eu fui pedir 20, primeira leva. Aí vendi os 20, depois pedi 40. Vendi os 40. Que top. Agora eu vou pedir outra remessa, tá ligado? Cara, Eu pedi uns 100 aí agora. E é isso, ainda tá no começo, né? Eu vou a minha ideia é criar um site ali pra deixar ele lá disponível. que legal. Então tá bem embrionário o projeto. Meu irmão. Mas o que aconteceu? Isso despertou, Clóvis, algo dentro de você. Sabe quando você começa algo que você fala, cara, era só isso? Ou seja, eu falei, mano, vou escrever, já comecei a escrever mais livros, entendeu? Olha que maneiro. Eu tava vendo, por exemplo, Augusto Cury, um grande escritor. Quantos livros dele você lembra?
Cara, eu não sou um consumidor grande. Eu conheço o Augusto Cury, assim, conheço a obra dele, algumas, mas eu não li nenhuma obra dele completa, assim, eu nunca consumi muito. Mas ele tem vários livros, cara. Tem mais do que mais de 15 livros, eu acho. Olha, eu vou te falar quantos livros ele tem. Mas geralmente o que a pessoa lembra, né? Ah, pô, um escritor famoso. Geralmente a pessoa lembra de 2, 3 livros. Assim, Isso, fala, ponta da língua, que são os mais famosos, best-sellers. sim. Então ele tem lá o da Ansiedade. Eu também não vou lembrar de tudo. O Paulo Vieira tem O Poder do Foco. Perfeito. Beleza. Aí eu fui pesquisar quantos livros esses caras publicaram. A maioria deles publicou mais de 100. Nó, mano. Mais de 100 livros. Tem um escritor cristão que eu gosto muito, Hernani Dias Lopes. Ele publicou mais de 100 livros. Mas as pessoas só conhecem 100. 1, 2, 3, 4. Aí o que que eu já trouxe pra mim? Eu falei assim, eu só vou dizer que ser escritor não é pra mim depois que eu tiver publicado pelo menos 100 e nenhum der certo. E nenhum virar top, Cara, top, cara. Você entende? Porque as pessoas acham que, não, vou fazer um livro e se ninguém... E vai estar estourado, mano, explodir. Nossa, amor, que coisa então, então que tá falando. O Augusto Cury publicou 100. Você falou que ele tem 15. Isso porque eu chutei porque eu sei que o Augusto Cury é um cara, pô, realmente que tem uma produção de 100 livros. Olha isso, cara. Então, assim, isso é muito interessante, das pessoas entenderem. A gente já comentou um pouco sobre isso, né? Não tem a ver com, cara, eu vou acertar aqui e pronto. Não, às vezes são erros, né? Você vai passando e você cria experiência. Então, daqui a 10 livros eu vou ter um livro muito melhor, né? Você vai ler esse, eu creio que vai te abençoar muito. Eu não tenho dúvida. Né? E você que tá assistindo também, meu Instagram é Ricardo Oliveira 1. Lá você me chama, ou talvez quando isso... Hoje não tem um link ainda para você comprar direto, mas você pode me chamar no direct, você consegue comprar o livro. Pô, que top, cara. Mas talvez no dia que o podcast seja lançado, pode ser que já tenha o link lá. Aí, ó. Você pode comprar ali, vai te abençoar. Mas eu tenho certeza absoluta que por mais abençoador que seja, daqui a 10 livros, a escrita vai estar melhor. Vai estar muito melhor. Claro. Né? Como você hoje está muito melhor do que há 10 vídeos atrás. Irmão, por exemplo. Hoje de manhã, eu sempre acordo e eu mando uma mensagem no Instagram. No Instagram eu boto story pra poder ter uma relação mais pessoal com a galera, uma ideia, né? Mostro meu dia a dia, respondo algumas perguntas. Onde eu aprofundo mais alguns vídeos, alguns temas no canal mesmo, né? No Perguntas Sem Respostas. Mas assim, hoje de manhã eu falei sobre isso. Eu falei assim, sabe no que a gente fica bom? É naquilo que a gente faz. Se você não fizer nada, você vai ficar bom em não fazer nada. É isso, não tem jeito. Se você dirigir o dia inteiro, você vai ficar bom em direção. Se você estudar, ler o dia inteiro, você vai ficar bom em ler. Não tem mistério. É uma coisa, mas que parece que às vezes é o óbvio. Mais uma vez. Então assim, se você não fizer nada, se você treinar, malhar todo dia, você vai ficar forte, você vai ficar melhor nisso. Cara, diretamente, é só você ver o que você tá fazendo, que você vai vendo que você vai ficar bom. Então prever o futuro, a gente falou sobre isso. Não é sobre ter uma bola de cristal pra prever, é sobre você olhar o que você tá fazendo. Você vai prever o futuro. Se você tá estudando todo dia, você vai ficar mais inteligente, vai ficar mais safo, vai ter mais conhecimento no futuro, de repente vai ter uma capacidade de significar a realidade de forma diferente, de ganhar mais recurso financeiro. Se você, joga futebol, você vai ficar melhor de bola, pô. Então assim, cara, é aquilo. É claro que, vai abençoar muito, mas, meu irmão, a consequência natural de você exercer uma coisa repetidas vezes é você ficar melhor cada vez mais. E aí você vê e você entende que grandiosas obras, grandiosas coisas foram feitas como um compilado de pequenas coisas. Exato. É isso, mano. Tem algo que eu gosto também, se você olhar pros grandes homens de Deus da Bíblia, quando eles receberam uma palavra a respeito do que eles viveriam, não tinha nada a ver com o que eles viviam. Cara, olha isso aqui. Fala que loucura, hein, mano. É verdade. Olha isso aqui. Geralmente, na maioria das vezes, a sua circunstância não bate com aquilo que Deus te disse. Cara, é verdade, meu irmão. Porque se bater, você ia dizer, não, foi eu, foi minha força, foi meu braço. Mano, verdade. Mas quando acontece, por que isso, Ricardo? Porque quando acontecer vai ficar claro que só Deus poderia ter feito. Percebe? E aí é onde eu quero chegar nesse exemplo aqui. Muito forte no meu coração tem isso de escrever, sempre foi um sonho escrever livro. Se eu olhasse para a condição, para a circunstância, se eu me contentasse, não, mas se eu tivesse
essa ideia que existe, não, mas é difícil, precisa de uma editora que acredite em você, você precisa, sei lá, ter formação de isso, daquilo, você precisa escrever. Por exemplo, não tem correção ortográfica aqui. A moça perguntou se eu queria, o valor ia ficar muito mais alto, eu falei, não precisa. Então eu fui no meu entendimento de português e, cara, às vezes tem algum erro, Sim. mas tá feito. É isso. Por quê? A gente não pode esperar o momento perfeito para fazer, né? Então, Abraão não ficou esperando, cara, que lugar é esse que Deus vai me levar? Não, ele simplesmente pegou e saiu e foi. E uma hora ele chegou, né? Não tinha nada a ver com a circunstância de Davi ele se tornar rei. Ele era pastor de ovelhas, excluído pela família, nem na mesa o pai colocou ele, então como é que vai ser rei? Ele era o menor dos irmãos. Davi era baixo, tinha baixa estatura, mais novo. Não tem nada a ver ser rei. Mas ele não se tornou rei no momento que Deus falou. Houve um processo para ele chegar lá, mas nesse processo todo, Davi fez tudo que ele estava fazendo com excelência. Ele tocava a harpa com excelência, ele cuidava das ovelhas com excelência. Não tinha nada a ver com ser rei, de repente, teoricamente, a Não princípio. tinha nada a ver. A princípio, não. Então, quando Deus libera uma palavra sobre as pessoas, geralmente as pessoas se espantam. E isso é normal, é um bom sinal, né? Então, por exemplo, o Espírito Santo chega para Maria, o anjo chega para Maria e fala assim, olha, você vai gerar. Como pode? Pô, não tem como. Não, eu nem casei. Não fui lá, pô, e aí? Que isso, cara, é verdade, mano. É um espanto. Então, a gente pode citar aqui Moisés, vai lá libertar o povo. Não, mas eu tenho fala pesada, eu sou gago, exato. Eu não sei o que falar. Gideão, você é forte e corajoso. Gideão, não, eu sou o menor da minha casa. Ananias com Paulo. Vou falar Exato. com Saulo, Ananias. Ananias, meu Deus, sou Ananias, eu sou pequeno. Isso. Cara, Então que não tem loucura, nada meu a ver. irmão. Quando Deus fala, não tem nada a ver com a circunstância. Pô, que pai. Por isso que a gente não pode viver pelas circunstâncias. E não viver pelas circunstâncias é isso, é você fazer o que Deus mandou independente. Noé nunca viu chuva, pô. Não tinha chovido antes. Rapaz, eu nunca tinha reparado isso não, cara. Vai cair o quê? Água do céu? O que é isso? Mas Sério ele tá lá mesmo? fazendo. Não tinha chuva até então? Não. Primeira vez que fala do dilúvio. Tá de brincadeira, meu irmão. Saía um vapor que arava a terra de baixo. Mano, que coisa incrível, eu não sabia. Existia chuva, mas Deus falou, vai cair água, não é? Vai ser do céu. E ele, meu Deus do céu. Cara, eu vi uma vez o cara falando, eu falei, quem que falou isso? Não sei se foi o pastor David Leonardo, cara. Ele falou uma coisa que me lembrou muito agora, que ele falou pra algum, acho que foi pro Joel J, que ele tava entrevistando, ele falou assim, Joel, se o seu sonho cabe em você, ele não é de Deus. Muito forte isso. Mano, você já tinha ouvido esse trechozinho? Porque foi exatamente o que você foi, exatamente o que você falou, cara. Se o teu sonho cabe em você, ele não vem de Deus. Aí o Joel, não, mas como assim? Ele falou assim, você imaginava que você ia chegar onde você chegou? Você imaginava... Porque, na verdade, se o sonho que Deus tem, ele não cabe em você, porque, na verdade, ele não foi feito para que você realizasse. Ele foi feito para que você percebesse a realização de Deus sobre você. Muito bom. Uau. Muito bom. Mano, foi o que você falou. Eu fiquei agora aqui concatenando, meu irmão. Muito forte. Cara, isso é incrível, meu irmão. E isso é fé, mano. Isso é você. Você falou uma coisa que eu falei pra minha esposa outro dia. Eu falei assim, meu amor, eu sei que eu não tô pronto. Mas se eu for esperar ficar pronto pra começar, eu não vou começar. Eu não tô pronto pra ter um podcast. Eu não tô pronto pra ser apresentador. Eu não tô pronto. Eu não tô pronto pra ser, de repente, médico. Se eu fosse, tem que saber todas as doenças. Meu irmão, parei aqui, deixa meu carimbo aqui de lado, vou voltar a estudar, pô. Na verdade, a gente nunca vai saber tudo sobre uma coisa, a gente nunca vai estar pronto, no sentido... Não, isso é outra coisa, ok? Eu botei aqui bíblico, né? Mas, cara, eu tô falando de ansiedade, é um assunto delicado, tem tanta gente boa falando, eu não fiz psicologia. Meu Deus, e aí? Cara, mas falar da minha vida, que é lido que Deus fez e acabou. Cara, eu tenho certeza que, com certeza mesmo, com certeza, em 220 milhões de pessoas que tem no Brasil, meu irmão, eu tenho certeza que milhões de pessoas leriam isso aqui e falariam assim, nossa, isso aqui serve exatamente pra minha vida. E, meu amigo, se isso fosse compatível com uma pessoa, já teria valido a pena. É uma vida, mano. Agora, na moral, eu tenho certeza que isso aqui, milhões de pessoas, eu não preciso nem ter lido. Porque eu sei que você é um homem que enxerga a tua realidade, que percebe a tua realidade, que não passa batido, que não tá passando na vida, como é que eu te digo, assim, como um sonâmbulo, sabe? Dormindo ainda. Eu sei que você tá desperto.
pela capacidade que você teve de reflexão, com 26 anos, de ter essa capacidade de ser imersão, essa profundidade. Cara, quem com 26 anos, pô, tá escrevendo um livro, passou por diversas profissões, cara, hoje trabalha no ramo. Cara, você teve que ter uma visão, porque hoje é muito fácil a gente falar de tráfego pago. A opção de gente tá tentando ficar milionário na internet. Agora, você já ter olhado isso lá atrás, mano, que visão é essa, meu irmão? Isso é uma visão. Você tem que ter muita percepção da realidade, olhar à sua volta para poder entender. E assim, eu costumo falar que assim, o século XX foi interessante porque ele teve muitas surpresas. Assim, quanto mais fatos que te surpreendem acontecem à sua volta, isso sinaliza que menos você enxerga a realidade. Por exemplo, se você chegasse um pouco antes dos Estados Unidos soltar a bomba atômica, se você chegasse e falasse assim para uma população daquela época, sei lá, um mês antes, cara, eles vai ter uma bomba que vai explodir uma cidade inteira, não sei o que, uma parada assim. Eu vou falar assim, pô, tá louco? Claro que não. Aí um mês depois acontece assim, nossa. Você chegar pra uma pessoa em 1970 e falar assim, pô, você vai andar com o telefone no teu bolso, pô. E sei lá, e 20 anos depois tá andando. É em curto tempo. Isso mostra que a gente tá vivendo desconectado totalmente daquilo que tá acontecendo. Muito forte isso. Isso é muito forte. E na mesma coisa do tráfego pago, na verdade, da internet. Ninguém olhou a internet como ninguém tá olhando a inteligência artificial como próxima ruptura. Não é uma coisa leve, é uma ruptura de profissões, de tudo, meu irmão. Então, assim, cara, hoje eu tô falando muito sobre isso pros jovens, assim. Então, esse é o momento hoje que eu vou te falar uma coisa, uma janela de oportunidade que a gente tá tendo agora de reposicionamento. E foi o que você falou, o diploma hoje, cara, a internet democratizou tudo, cara. O diploma antigamente era a validação que você tinha para a sociedade, né? Mas hoje, cara, na verdade, a validação que você tem é o quanto de impacto digital, social você consegue causar com aquilo que você faz. Perfeito. E o empresário, ele tá procurando resultado. É isso, cara. Ele tá procurando quanto de resultado você pode gerar, independente do diploma que você tem ou não. É isso. A gente teve até uma conversa com... O Lucas, acho que comentou aqui do José, que trabalha lá na empresa, né? Estagiário. Falou, cara. A gente teve até uma conversa com ele, porque ele falou, não, eu tô fazendo um técnico aqui de administração, não sei o quê. Ele tem que 17 anos, eu acho, né? Pô. Então ele, querendo ou não, tava um pouco nesse desenho que a gente vem falando aqui hoje. E aí a gente foi questionando, né? O Diogo foi perguntando pra ele, mas por quê? Por quê? Por quê? Aí ele, teve uma hora que ele falou, pra ter um diploma, né? A gente vê que sempre isso leva a uma fragilidade de como você se percebe. Normalmente você faz pros outros. Exato. Pra ter que provar aos outros quem você é. Aí o Diogo foi e perguntou pra ele, chamou a galera da empresa e falou, você tem diploma? Tem diploma? Tem diploma? Aí ninguém tinha. E aí, José? E agora, José? E agora? E agora? Tem que falar. Porque nem os próprios líderes da empresa, o sócio, o Lucas e o Diogo, tem o Lucas sim, mas sim, o Diogo também não. E, cara, sim, não é necessário, né? É claro que assim, a gente não tá falando aqui contra a educação. Você não tem nada a ver. Tem nada a ver. É a favor. É a favor da educação, exato. Só que é você se educar e você se profissionalizar dentro daquilo que você percebe que é o teu caminho, teu propósito, teu chamado de verdade ali. E, cara, muitas das vezes, rapaz, vou te falar, tem profissões que, por exemplo, se você fizer uma faculdade hoje, cara, você vai sair de lá completamente, assim, alienado e, na verdade, sem percepção nenhuma da realidade. Exato. Eu lidero, a gente lidera jovens há 3 anos, né, como eu contei aqui. E a gente sempre tem conversas, tem conselhos e o que eu sempre falo é isso, olha só, você quer fazer faculdade, não tem problema. Agora, tinha um jovem que estava fazendo faculdade de publicidade. Eu fui sincero com ele. Eu falei, cara, você vai fazer 4 anos, acho que é 4 anos, de publicidade. Nada contra quem faz publicidade, tá? Mas isso aqui é a verdade que eu vou falar. Você vai sair nos 4 anos. Se você tiver uma conversa comigo, eu vou saber mais sobre marketing do que você. Claro. Por quê? Porque nos 4 anos que você estava fazendo faculdade, eu estava no campo de batalha. Vivendo. E querendo ou não, eu falo isso porque eu já tive a oportunidade de conversar não só com várias pessoas que fizeram publicidade, o que eles aprendem tá ultrapassado. É muito raso, não é nada. Tá ultrapassado. Se já não tiver um viés ideológico, inclusive. Também, né? Então eu falo assim, o que eu acredito hoje na questão da faculdade? O seu sonho é ser um médico. É o que Deus chamou, é o que você ama, queima no seu coração. Tem que fazer. Tem que fazer. Não tem jeito. É isso. O seu sonho é ser advogado. Tem que fazer. Pra tirar o OAB, pra você saber mesmo, é complexo, é uma profissão. Sim, é o que você quer ser. Agora,
por exemplo, tem faculdades, e assim, falando abertamente, que para mim não fazem sentido. Por exemplo, a administração, você consegue, às vezes, fazer um curso empresarial, Sim. você consegue fazer uma mentoria, passar por uma experiência. Cara, É, é incrível. Sabe que eu vou te dar um exemplo aqui. Eu ler, eu saber qual é o melhor tênis de corrida, eu saber qual é o melhor óculos corta-vento de corrida, eu saber qual é a melhor roupa de corrida, eu saber qual é a melhor pista do mundo de corrida, eu sair com pessoas que correm pra poder jantar, pra poder me socializar, não me faz um corredor. O que me faz um corredor? Levantar a bunda agora da cadeira e começar a correr descalço na rua, meu irmão, mas sai correndo. muito bom. É isso. É isso, meu irmão, ponto. Sabe, eu pareço meio louco falando isso, mas, meu irmão, é óbvio que a gente tá ignorando. Sai da quer ser corredor? Sai de cueca agora, meu irmão. Sai correndo na rua, mas corre. Correr te faz um corredor. Ponto. Não é teu melhor tênis, não é teu melhor óculos corta-vento, não é teu melhor. Meu amigo, pelo amor de Deus, tem uma opção de gente aí fantasiada de corredor na rua que não é corredor, mas tá daí. Ó. Ah, não, pô, tem o melhor tênis, eu tenho o melhor não sei o quê. E isso na vida. Ah, não, mas eu tenho um diploma dizendo aqui que eu sou tal coisa. Meu camarada, a realidade vai te fazer o que você é. Você se expor à realidade e aplicar aquilo à prática te faz. Eu tô com uma estratégia de um termo que vocês lá têm o C3R. Uhum. E, cara, eu tô criando um aqui, que foi até o que eu falei de manhã pra você mais ou menos, que é tipo, P4A. Tipo assim, pra cada pensamento, 4 ações. Tipo assim, pra cada hora de programação de pensamento, mano, 4 horas de ação. Tá ligado? Pensou, planejou no seu dia, beleza, acabou ali. Meu irmão, nem pensa mais, só pega e faz. Porque se você pensar muito, você não vai fazer. Ah, não, mas é porque não sei o que, vai arranjar desculpa. Muito E vai... bom. Meu irmão, pra cada hora de pensamento, planejou teu dia, acabou, meu irmão. Agora 4 horas pra fazer. No meio do teu dia, tu pega, vai almoçar, replaneja. Ah, beleza, eu tô seguindo no caminho certo? Beleza, mais 4 horas de ação. Depois já... E depois... Mano, tem que ser isso. Pra cada hora, 4 horas de ação. Top, top. É isso, meu irmão. Vou adotar isso. Pô, que top, meu irmão. Caraca, quer ver ali? Hoje de manhã eu tava bolando isso, cara. Eu vim pra cá pensando nisso, cara. Por isso que eu falei isso com você mais cedo. É. Era incrível isso, cara. Pô, Ricardo, eu quero que você dê pra galera aí mais um. O que você terminaria, de repente, assim, o episódio falando, assim, o que você, não só sobre, de repente, o livro, mas sobre a tua vida, o que você falaria, assim, pra galera, assim, desse caminho que você trilhou, o que você aprendeu, assim, o que hoje você tem no seu coração que você acha, assim, que é algo que você observa no mundo que falta e que você olha e fala assim, pô, cara, isso aqui é importante eu falar. Sim. É louco porque o último pilar desse livro, eu acho que tem muito a ver com isso, né? Com o que queima no meu coração. Dos 7 pilares, o último é: eu já sei o final da história. Eu gosto de uma frase do Billy Graham que diz: a Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã. Tudo que eu vivo hoje é porque Jesus decidiu me amar. E, Carlos, o que você tem pra falar pra quem tá assistindo? Você que tá assistindo, você precisa entender que a Bíblia é a história de amor de um pai que não aceitou perder os filhos. E esse equilíbrio de uma vida de confiança em Deus tá muito ligado a esse último pilar aqui, que é: eu já sei o final da história. Pilar 7, você já sabe o final da história. E olha só o que eu quero deixar. Vou ler um trechinho. Por favor, aqui. cara. Posso? Por favor. Todas as vezes que eu sinto medo, angústia e ansiedade, eu inicio uma série de perguntas para mim mesmo. À medida que eu respondo uma pergunta, em seguida já me coloco em outra, até que conduzo o meu cérebro a um beco sem saída. E no fim desse beco está a mais libertadora resposta: eu já li o fim da história. Não sei se você sabe, mas eu preciso te dizer. Chegará um dia onde não haverá mais pranto, nem lágrima, nem dor, nem angústia. Chegará um dia onde seus talentos não servirão de nada. Onde tudo aquilo que você consegue apalpar não servirá para nada. A pergunta é: por que já não começamos a olhar para esse dia a partir de agora? Que dia é esse? A Bíblia vai dizer que a nova Jerusalém descerá do céu, será feito um novo céu, uma nova terra, e que a gente viverá eternamente com Jesus. O apóstolo Paulo só foi quem foi intenso após o encontro com Jesus, a ponto de não ligar se ele ia morrer ou não. Ele dizia:
Viver é Cristo, morrer é lucro. Porque ele sabia que a vida dele não acabava na morte. Então, quando a gente sabe que esse dia chega, a gente não vive mais pensando nas coisas daqui. Eu gosto de uma frase que é: nada que é temporário pode agradar um Deus que é eterno. Então, o que são as coisas eternas? Jesus morreu pelo quê? Por pessoas. Qual que é o maior indício que nós estamos vivendo pela eternidade? A gente viver para ajudar e transformar a vida de pessoas. É isso que queima no meu coração. Acreditar nas pessoas e viver para fazer isso que você está fazendo, por exemplo. Mostrar que tem como ser liberto. Mostrar que existe um propósito. Existe algo que queima no nosso coração. E o que queima no nosso coração nunca está ligado aqui. Né? O que eu pego, o que eu posso. Não. O que queima no nosso coração está ligado a algo eterno. Caramba, que isso. Então, creio que é isso. Meu irmão, Creio que é isso, já te agradeço. Piada aqui, meu irmão. Nossa, meu irmão, tu fechou. Ensaiou isso daí, cara? Quer dizer, isso aí, né? Gente, cara, muito obrigado, Ricardo. Para finalizar aqui, eu vou pedir pro Jefferson só colocar aqui os nossos patrocinadores aqui, rapidinho. Falar um pouquinho dos nossos patrocinadores. Hoje nós estamos aqui, o LibertusCast está com a Refarma, que é uma farmácia de manipulação, Cabo Frio e Búzios. E nós nos associamos à Refarma, porque a Refarma divide os mesmos valores que a gente. Na verdade, eu já usava a Refarma 5 anos antes de eu fazer o podcast. E aí, quando eu fui até eles, eu fui porque, na verdade, eu fiz um compromisso, uma promessa pra mim. Eu falei, eu nunca vou fazer uma publicidade e propagar aquilo que eu não consumo. Então, porque não faz sentido eu falar, então se eu tô fazendo alguma propaganda, isso reduz muito a possibilidade até de apoiadores e tudo, e enfim, mas eu, na verdade, só procuro os serviços, eu procurei para querer serem apoiadores, serviços que eu faço, porque senão não faz sentido. Perfeito. Então, assim, a Refarma eu tô usando há 5 anos de nada, ninguém melhor, e assim, e mais interessante é que eles dividem, eu noto, na forma que eles falam com você, que te atendem, que sempre me atenderam, enfim, a qualidade. Eu noto que tem um propósito ali, que é algo que me conectou também a eles, e eles receberam de forma maravilhosa. Então, Refarma, muito obrigado. Também a Aquafit Academia, aqui de São Pedro da Aldeia. Cara, a Aquafit, um dia eu treinando lá, eu olhei pro lado e vi jovem com idoso e tal. Eu senti um clima, é diferente do que aquela galera, de repente, que é só, né, maromba e tal e tudo mais. É uma academia muito mais familiar, muito mais acolhedora. E eu quero trazer esses valores, assim, de família, sabe? Muito bom. De integração, de pessoas se ligam a pessoas, né? Human to human, né? HZL. De humano para humano. Humano para humano, cara, sabe? E eu sinto isso na Aquafit. A Aquafit também me abraçou muito o projeto. Então, gente, Aquafit, academia incrível. Se não conhece, vá conhecer. E, cara, obrigado, Ricardo. Pô, sem palavras, irmão. Deus abençoe grandemente a tua vida. Deixa eu, pra eu não esquecer, quero agradecer a minha esposa, que me apoia tanto, tá agora cuidando do nosso filho, 20 dias. De nascido, Benjamin, é o amor da nossa vida. Agradecer também ao Diogo e ao Lucas, que, né, a gente tem caminhado junto aí lá na empresa, e eu amo fazer parte lá do que a gente tem construído juntos. Agradecer a você por essa oportunidade, tá? Muito obrigado. Foi um prazer poder contar um pouco da minha história, e, cara, acho não, né? Eu nunca tinha contado, né, com tantos detalhes, assim. Que imensa, mano. Que eu vivi. Você viu? Ele me revelou pra... Pô, foi top. Eu já tinha participado de um podcast, mas foi mais sobre perguntas ali, até a respeito da Bíblia, não muito sobre a história, né, em si. Então foi muito proveitoso. Espero ter ajudado, ajudar aí vocês. Grandemente, cara. Tamo junto. Glória a Deus.